E haja luz! Graça e paz, galera, graça e paz. Estamos hoje aqui com 12 representantes, líderes de jovem, missionária Neide, presbítero Cleiton. Amém. E hoje estamos com a presença especial também de Rafael Modage. Fala um pouco aí, galera. E aí, galera, graça e paz. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Quero já agradecer a presença do Cleiton e da Neide, que são nossos líderes aqui na igreja. E a gente achou muito importante trazer eles aqui para poder estar participando com a gente desse projeto novo, porque é uma coisa que tem muito a ver com nós jovens e eles que estão acompanhando de perto a realidade dos jovens. Verdade. Faz muito sentido eles estarem aqui. Cleiton, Neide, se apresentem para a galera, por gentileza. Eu, presbítero Cleiton, a graça e paz, né, meus queridos, primeiro, né? Sou presbítero Cleiton, líder do grupo de jovens, eu e minha esposa. Pode falar, meu amor. Pode se apresentar. Pode. Graça e paz, igreja. Eu sou a missionária Neide. Para quem não me conhece, líder, né, juntamente com meu esposo, da Mocidade Raio de Luz, Mocidade SPL, Salvos pela Luz. Vamos ver o que nos espera aqui hoje, né, gente? Vamos ver. Glória a Deus, glória a Deus. Eu já quero começar perguntando como começou essa caminhada evangélica suas. Bom, E quanto tempo? sim. Que hoje vocês vão entregar a idade. Não, nem tanto, né, meu Não adianta irmão? Vai esconder, devagar, não. né? Não adianta Aqui, esconder, não. começou com um amigo meu, né, de infância, que ele fez o curso de casais e converteu, né, através desse curso de casais, e me convidou um certo dia para fazer um curso de casais. Eu nem imaginava que eu seria convertido, só fui fazer o curso de casais mesmo e tal, amei, gostei e assim, né, nós convertemos. Qual que é o nome desse amigo seu? Só para... José Tomás, José Zequinha, Zequinha, vamos um Zequinha. abraço. E isso faz quanto tempo mesmo? Eu sou meio ruim em data, viu? Sinceramente, mas com gente, certeza é uns eu sou 30 péssima. anos atrás, Quase, né? não. Calma aí. Peraí, meu irmão. Aí. Uns 10 anos a menos, uns 20 anos atrás. Ah, tá. A Ana Clara estava com um aninho e pouquinho, não chega aí, são uns 18, 19 anos atrás. E, na verdade, foi o seguinte, nós participamos desse curso de casais que durava 3 meses, né? Era todo sábado tinha um encontro, uma confraternização. A gente se pegou muitas pessoas, né, que estavam ministrando aquele curso. E eles nos convidou, né? Já era uma estratégia. O curso não era feito em uma igreja, mas com a intenção de multiplicar, era tipo uma célula. Sim. E foi onde nos convidou para estar visitando a igreja. E essa igreja, quando nós fomos visitar, né, e tal, na verdade, a nossa conversão veio através de como nós somos aceitos, de como nós somos recebidos. Por isso eu falo muito a Isso respeito faz muita diferença, né, tia? Demais, demais. Por isso que eu falo muito com os jovens a respeito da consolidação. Porque no mundo, às vezes, a gente não tem um abraço, a gente não tem um amigo que chora por nós, nas nossas tristezas, ou, às vezes, nas tribulações. E dentro dessa igreja, né, às vezes, sempre, né, na verdade, né, por nós, falando por nós, nós passávamos por situações difíceis e eles choravam conosco. Posso dar testemunho? Pode, com fica à certeza. vontade. Eu falo um pouquinho demais, mas Deus tocou no meu coração Depois para eu falar quero, eu esse quero só testemunho. tocar num ponto que você falou sobre recepção, mas pode dar o testemunho e depois eu volto. Você vai Pode lembrar? falar. Pode falar. Então tá bom. Essa igreja, na verdade, foi a tenda do avivamento, que era no Brasileia, né, da pastora Marli Itaboraí. Né, na realidade, tinha uma Marli de Oliveira também, que era pastora lá, mas a presidente era o pastor Daniel, Marli Itaboraí, que eram uns amores, né? E nós nos convertemos lá, quadrangular na época e tal, e por motivos comuns, nada demais, nós saímos desse ministério, mas amamos o ministério. E nessa época que nós entramos, o Cleiton estava desempregado. Foi. Aconteceu muita coisa assim, né? Que nos marcou por isso. Ele estava desempregado, nós com nossos filhos pequenininhos, 5, 3 e 2 aninhos, uma luta tremenda. E esse amor, né? Esse amor que veio pelo Evangelho de Deus, foi quando nós percebemos que as pessoas se preocupavam umas com as outras. A gente chegava em casa, encontrava valores dentro da nossa Bíblia, encontrava vales, compras dentro da nossa Bíblia, né? Pessoas dispostas a nos ajudar. Nunca teve um momento em que nossos armários estavam tão fartos de comida, assim, do essencial. Estava farto o nosso armário que a gente tirava para abençoar outras vidas que precisavam também. Sim. Então, aquilo ali nos deixou maravilhados. Como pode?
Porque muitas vezes, querendo ou não, dentro de uma família, a gente não encontra um apoio tão grande, Com né? certeza, Uma verdade. disposição de servir tão grande. E dentro do evangelho ali, que é verdadeiro evangelho, né? A gente encontrou essas pessoas, esses corações assim, que se compadeceu das nossas vidas naquele momento. Sim. E aí depois também nossa vida foi melhorando, o Cleiton encontrou emprego, a gente foi crescendo e Aí, quase 20 anos. pegando um gancho no seu Testemunho. testemunho, quando tinha um pastor que morava no mesmo prédio que a gente, ele chegou, né, eu estava limpando o meu carro para vender, Sim. aí ele chegou e falou assim, eu vejo uma porta abrindo para você. Nossa, lá fiquei doido, né? Aí eu vendi meu carro, estava na fila para pagar uma dívida que eu tinha feito com o banco. A Neide me ligou falando que eles tinham me ligado, né, da Fiat, que era para me fazer um teste lá. Só que eu trabalhei na Fiat como preparador de máquina, só que eu nunca tinha trabalhado com manutenção, eletricidade de manutenção. Eu tinha o curso, tenho um diploma, e realmente eu nunca tinha exercido a profissão. Aí eu chego para fazer a entrevista, já bem assim, não tinha como eu fazer essa entrevista e fazer o teste para eles, porque eu não tinha a prática. Estava desacreditado, então. Certo? Aí eu fui. Aos olhos humanos você não tinha É, preparação Pois é, nenhuma não, e não ia ser aprovado. Nenhuma. Aí eu falei assim, meu Deus, Era só mais um. vão comigo, vem comigo. Aí cheguei para fazer essa entrevista, fiz a entrevista, aí eu cheguei para a moça e falei assim, aqui, deixa eu te falar, eu vou ter que fazer o teste prático e você sabe que hora que vai ser e tal? Ela falou assim, não, quem te indicou, olha para você ver como é que é maravilhoso, quem te indicou já te colocou lá para fazer o exame médico, não precisa de fazer entrevista nenhuma, não. Que isso? isso? Foi direto? Sério, foi. Já fui fazer exame médico, tudo já aprovado. Falei, oh, meu Deus. Aí eu comecei a Que usar. top, hein? Comecei a chorar. Lá mesmo, a menina não entendeu nada, eu comecei a chorar, sabe? Sim. Porque eu tinha recentemente convertido e o primeiro amor, você sabe, qualquer coisa a gente chora. Sim, com certeza. Rapaz, mas que é aquilo? Esse amor Meu tem que ser Deus. E esse pastor que a gente falado, você encontrou ele depois? Não, encontrei, nós ficamos até um tempo, né, amor? Nós chegamos a congregar, depois que nós saímos desse primeiro ministério, nós congregamos um tempo com eles também. Entendeu? Foram uns 4, top. 5 anos com ele também. Eu acredito que esse pastor também ficou mais feliz ainda pelo testemunho do Ticleto contando a Com porta aberta. certeza, com Ah, certeza. com certeza. Com A certeza. gente, normalmente, nós seres humanos, a gente fica feliz em poder ajudar o outro, né? Já gera dentro da gente um sentimento muito bom. Pegando um gancho daquilo que eu queria falar, sobre recepcionar as pessoas dentro de uma igreja. Vocês acham que esse é um ponto, a recepção da nossa igreja é um ponto para atrair tantos jovens? Com certeza. Você acha que isso faz Tenho toda a diferença? certeza disso, tenho certeza, porque como líder de jovens, né, aí eu tenho esse contato direto com todos eles que vão chegando, né? Aham. Aí todos falam a mesma coisa, que se sentiram em casa, que se sentiram acolhidos, que faz diferença, que a Raio de Luz está fazendo uma diferença enorme na consolidação, sabe, no abraço. E é por isso que eu sempre pego nesse ponto. Não vamos deixar de ser assim. Sim. De cuidar daqueles que estão chegando, porque nós sabemos que as almas são feridas lá fora. Nesse momento, então, de pandemia, que aí acaba ficando afastado, famílias afastadas, amigos afastados, Verdade. aí as pessoas procuram, né, a igreja, aí é um momento que a gente tem que estar mesmo com um sorriso no rosto, com uma palavra de bênção, de edificação, de fortalecimento, Sim. para a pessoa se sentir bem. E ela volta. Aí, ela tendo isso, Sim, com certeza ela volta. Eu ouço isso de muitas pessoas e é importante a gente deixar claro aqui que a gente não está fazendo propaganda da nossa igreja, da placa da nossa igreja. A gente simplesmente quer mostrar para vocês que faz muito sentido eu recepcionar bem as pessoas. Faz muito sentido eu saber acolher as pessoas, porque a igreja entra todo tipo de pessoa. Então, tipo assim, as pessoas entram, elas estão com o coração ferido, elas estão com o coração quebrado, e tudo que elas precisam, talvez, é um abraço, é uma palavra de motivação, é uma palavra de ânimo. Então, tipo assim, o que eu vejo é que em muitos lugares não se prega isso, em muitos lugares não tem essa atitude de falar assim, não, vem cá, me dá um abraço. verdade. As pessoas, quando elas são chamadas pelo nome, elas são abraçadas, elas se sentem importantes. Então,
o que eu vejo na realidade aqui da nossa mocidade é que tem muito isso, o amor por pessoas. Glória a Deus. Mas nós temos que ter esse amor de Cristo, né, dentro da gente, para a gente transmitir. Igual eu falo, às vezes um homem, realmente, né, carrancudo, Sim. cascudo, sempre tem aquele negócio de pegar na Barreira, mão no né? máximo e pronto, É acabou. uma barreira Aham. criada. Né? Aquela barreira que, né, criada E às cria, vezes né? até na própria família, sabe? Sim. No pai, filho e assim vai. E essa barreira tem que ser quebrada. E nós quebramos essa barreira mesmo. Nós amamos o próximo, né? Uhum. E vamos continuar amando e abraçando. Um abraço, meu irmão. Pode curar Nossa, muita coisa. Cura, Eu já escutei falar cura, que transporte. o abraço Nossa. pode salvar vidas demais. Verdade. Demais. Talvez a pessoa Nossa. saia da sua casa, senta ali no canto ali da igreja, É verdade. ela tá querendo só um abraço. Só. Somente um abraço. E um Jesus te ama. Eu já cheguei muita gente, abracei, só falei Jesus te ama. A pessoa derramou Não e precisa chorar. falar muito. Talvez era só isso que ela queria escutar. Estava esperando só Verdade. isso. Né? Sabe? Verdade. Na verdade, isso é a religião que Jesus mandou a gente pregar. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas à religião. Você acredita em Deus, você acredita nisso, você acredita naquilo. A religião que Deus mandou a gente pregar é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, se eu cuido daqueles que Jesus dá uma importância, se eu cuido daqueles que estão necessitados, que estão precisando, às vezes, de um abraço, cara, eu estou praticando a verdadeira religião. Então, ir à igreja não é uma religião. Eu seguir os dogmas humanos não é uma religião. A religião verdadeira e única que Jesus mandou para que os discípulos e nós cumpríssemos é cuidar dos órfãos e das viúvas. É o amor, né? Exatamente, é mandamento, praticar é o o amor. maior dos mandamentos. Verdade. 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 Pois é, então, tipo assim, essa realidade de hoje, na nossa mocidade, eu percebi o tanto que cresceu. Tem 2 anos, que você está... Vai fazer 2 anos em janeiro, né? No início do ano que vem. Aí vai fazer, nem tem 2 anos ainda. Tem 1 ano e 8 meses. 8 meses. Para quem não conhece, nós fazíamos um trabalho nas garagens das casas, né, Neide? A gente Começamos na garagem. começou na garagem esse projeto dos jovens, Isso. só que foi tomando uma proporção Com tão pouquíssimas grande. pessoas, né, tia? Na Pouquíssimas verdade, pessoas, na verdade, a mocidade na garagem começou com os líderes anteriores, que são bênção também, né? Sim. Amo demais. Com os líderes anteriores. Aí nós pegamos a mocidade, ela ainda estava na garagem. Sim. E a gente continuaria nas garagens das casas. Mesmo que elas acontecendo na garagem, estava ficando um pouco apertado, dependendo Demais. do tamanho das Nossa. garagens das casas, estava ficando apertado para a quantidade de jovens. Mas Deus sabe de todas as coisas. Aí veio a pandemia, nós não pudemos continuar, não podemos estar visitando lares, e a gente começou fazendo lives, né? Não paramos. É. E o incrível nisso tudo, que eu vejo o propósito de Deus em tudo isso, é que durante essa pandemia de portas fechadas, igrejas fechadas, vocês, né, também juntos, nós subíamos aos montes toda sexta-feira. Naquela época, O que vem na minha mente é que, e meu coração também arde, é porque Deus, ele nos proporcionou isso. Sim. Ele nos proporcionou nos alimentar, nos encher, que era sempre falado, para transbordarmos depois disso tudo. Naquela época de portas fechadas, estavam 25, 30 jovens subindo aos montes, e ali a gente estava recebendo de Deus. A gente se entregava totalmente. E coisas maravilhosas aconteciam naquele lugar, a gente saía de lá maravilhado. E quando pôde haver novamente, né, as portas das igrejas abertas, e a mocidade começou a acontecer aqui dentro do templo, né, da igreja, a gente viu a multiplicação, a gente viu a sede e fome das pessoas que estavam chegando, a necessidade dos jovens de ouvir falar desse amor, né, desse cuidado do Senhor, e aí a gente foi transbordar nessas vidas. Foi a partir daí que hoje, para a honra e glória do Senhor, não nossa, de Deus, Com certeza. que a Igreja Raio de Luz está tendo, acho que, 70%, 80% de jovens. a maior Né? parte. E então, assim, eu glorifico muito a Deus por isso, porque Ele é misericordioso, nós não somos dignos, né? Verdade. Mas Deus sonda os nossos corações e sabe do amor que nós temos por esse ministério, pela igreja, por pessoas, porque eu amo muito cuidar de pessoas, por mais que não seja fácil. Sim. Mas eu amo, e a gente tem visto os frutos, né? Sim. A frutificação. Isso é muito bom. Não foi fácil, no início foi pesado, foi dolorido, foi sofrido.
né? Levamos pedradas demais, mas persistimos. E hoje, para a honra e glória do Senhor, Deus é quem nos justifica e hoje estamos aí. Me alegro porque aqui estão 2 jovens da nossa mocidade, né? O trabalho tem crescido, Deus tem usado eles de maneira sobrenatural, porque eles têm se dispõem a fazer também a obra do Senhor. E o importante é os jovens se dispor. E o que eu falo, aí as coisas acontecem. Uma questão também que eu posso falar particularmente é os líderes não desistem de jeito nenhum dos seus jovens. De jeito nenhum, porque eles sabem que cada um tem o seu potencial. Com certeza. Porque, igual uma frase que eu escutei, ninguém nasceu para ficar sentado no banco. Sempre você vai ter algo para fazer. E eu fico muito feliz por escutar isso, porque a gente foi muito apredejado, nós jovens, no começo, porque, não, é só fogo de palha. Isso aí vai chegar, vai passar, é só isso aí. Demais isso. A gente escutou muito isso para mostrar hoje o que a gente está fazendo. O que a gente pode dizer realmente que 80% hoje da nossa igreja, os jovens estão fazendo, sabe? E missionário presbítero Cleito, qual que é a receita para os jovens estar assim hoje? Receita eu acho que não tem. Falar assim, receita, Sim, né? é uma busca. Eu né? acho eu acho não, tenho certeza, né? Primeiro, maneira de amor, falar, né? achar. É amar o que faz. Porque eu, particularmente, depois você fala por você, mas eu, particularmente, quando me foi dado esse ministério, eu falei com o Senhor, em dezembro de 2019, Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor tem para mim, eu estou pronta. O que vier, eu vou fazer. E tudo que eu pego para fazer, eu gosto de fazer com muito afinco, com muita dedicação e fazer bem feito. O que fosse, o ministério que fosse, de mulheres, de crianças, de casais, como foi o de jovens, eu faria. Você queria com servir. amor. Eu queria. E aí, eu pago o meu preço. Os jovens sabem que eu dedico, que eu estou à disposição deles, isso é verdade. que eu amo demais, eu choro junto, eu sofro junto, eu amo junto, falando por mim. Mas o Deus sabe do nosso coração. Eu acho que é a misericórdia mesmo do Senhor que nos capacita. Ele sabe. Então, a dedicação faz Deus trazer para nós também a capacidade, Sim, né? com A certeza. sabedoria de como lidar com isso, através da dedicação. Se eu ficar de braços cruzados esperando cair do céu, nada vai acontecer. Então, eu tenho que dobrar meus joelhos, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que observar o que está acontecendo, eu tenho que aconselhar, eu tenho que puxar a orelha, eu tenho que abraçar. Senão, nada acontece. Eu acho que é isso tudo, é um conjunto de tudo. Conjunto de E coisas. principalmente colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. A partir do momento que Ele é o primeiro, Ele nos guia, Ele nos direciona. Eu ouvi uma frase uma vez que ela fala assim, o melhor líder é aquele que lidera pelo exemplo. Então, eu acho que um dos pontos principais para a gente estar tendo uma mocidade tão engajada é o exemplo de vocês líderes, entendeu? Com Em se certeza. dedicar, em se empenhar e, de verdade, fazer aquilo que você falou. Tudo que eu pego para fazer o meu melhor. Porque a maioria das pessoas, elas até começam muito bem. As pessoas, elas falam, Verdade. elas fazem, só que só no início. Acomodam, A maioria das pessoas, acomodam. elas começam muito bem, só que depois o tempo vai passando, elas não conseguem ter constância. E vocês, nesse tempo que vocês estão com a gente, vocês estão mostrando cada dia mais que vocês querem fazer um trabalho de excelência, que vocês se dedicam. E isso motiva a gente, porque se eu vejo uma pessoa que me lidera fazendo um trabalho de excelência, logicamente eu vou querer me espelhar, eu vou Com querer certeza. fazer igual. Então, eu acho que esse é um ponto que pega muito para os jovens estar fazendo um serviço bem feito. E Verdade. outra também, desde o início nós falamos, né? Fizemos uma reunião, né? Até no finalzinho do culto, né? Você lembra? Que não somos nós, nem eu, nem Neide, nós estamos, né, ali por trás, mas vocês, os meus jovens, né, que vão estar na frente de tudo, e nós vamos estar ali, ó, igual um fogo mesmo, só para Poder acender combustível de acender e vocês caminharem, né, Sim, de acordo com o que a palavra de Deus fala e vocês vão junto. Porque sim, com certeza. A maior alegria é ver vocês crescendo no conhecimento, na sabedoria, na obediência. principalmente na obediência, né? Eu fico feliz quando eu vejo os jovens pregando, quando eu vejo os jovens abrindo culto, quando eu vejo jovens louvando, e tendo a responsabilidade muito grande, porque o altar é um lugar santo, é um lugar que você tem que se analisar. Então, quando eu vejo que eles sabem disso, que eles têm levado isso a sério, é maravilhoso, é maravilhoso.
E eu creio que muitos ainda virão. E nós estaremos preparados para aceitá-los, para Sim, recebê-los, com certeza. para abraçá-los, em nome de Jesus. Eu acho que uma coisa que vocês estavam falando também que é muito importante é a busca que nós tivemos para poder tudo isso estar acontecendo. Isso. Porque as pessoas elas acham que é simplesmente chegar aqui e eu vou fazer. Simplesmente isso, vou pegar e fazer. Não, mas antes da gente começar esse movimento que está impactando um tanto de gente, que está atraindo um tanto de jovens, nós precisamos nos preparar. Então, tipo assim, o que acontece? A gente subia no monte, a gente buscava, a gente fazia propósito, a gente jejuava, a gente fazia um tanto de coisa para quando chegasse o momento a gente estar preparado. Isso, a gente está verdade, preparado para verdade. poder estar fazendo as coisas acontecerem. E por causa dessa preparação, os jovens conseguiram ser acolhidos, eles conseguiram receber amor, porque eu não consigo entregar amor se eu não me sentir amado. Eu não consigo entregar força se eu não estiver forte. Então, eu preciso estar preparado para poder ajudar outras pessoas. Verdade, Então, acho que isso foi um ponto muito importante para Com vocês certeza. também estar conseguindo esse sucesso na liderança de vocês. Glória Igual a muitas das Amém. vezes também as pessoas veem a visão de fora e pensam assim, ser líder jovem deve ser fácil demais. E realmente, a gente vê, a gente que está mais próximo de você, a gente vê que realmente não é fácil. Porque muitas das vezes o jovem vai ter mais, como eu posso dizer? Altos e baixos, né? Com certeza, sempre altos e baixos. Amém. E, tipo assim, ele sempre vai ter mais... qual que é a palavra que eu posso dizer? Que não prefere dizer mais para os líderes do que para o pessoal de casa mesmo. É mais confiança. Sim, Confiança. Vai ter mais confiança de Liberdade. dizer. Com certeza. Muitas das vezes, tipo assim, a gente tem medo de falar pro pessoal de casa, a gente... Para o pai, para a mãe. Encontra confiança nos nossos Não, líderes. isso acontece Sim. demais. Amém. Acontece muito, muito, muito. Quando vão conversar. Por isso que eu falo, a gente primeiro tem que dar amor. Tem que abraçar, tem que dar amor, tem que conquistar haja essa confiança, confiança para depois a gente ouvir, porque aí eles vão se abrir, a gente vai ouvir, vai entender o que está acontecendo. E esse preparo, Rafael, que você está falando aí que nós tivemos, o tempo que nós tivemos de preparo, acabou que a gente adquiriu uma certa bagagem para quando esses jovens, né, chegarem até nós, a gente ter o que falar, ter como orientar. Deus foi nos dando, né, esclarecimento das coisas. Então, assim, é muito importante, gente, a gente saber, primeiramente, o que falar, como chegar, como abordar. Não é assim de uma hora para outra, eu vou de qualquer jeito, não. Para tudo a gente tem que estar se consagrando. Eu falo que a vida do cristão é uma vida de propósito. Sim. Tem que estar em propósito, porque nós como líderes mesmo, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a pouco. De repente eu chego na minha casa e tem alguém lá me esperando para um conselho. Sim. Eu tenho que estar preparada. O Exatamente. obreiro, né, o bom obreiro, ele tem que estar sempre preparado. Verdade. Então isso aí é importantíssimo. Porque as pessoas, elas, se ela chega para um líder despreparado, se ela chega para uma pessoa que está dentro da igreja de uma forma despreparada, É um risco muito grande. é um risco grande de matar a fé dela Isso, e ainda de frustra. envergonhar o nome da pessoa. Com certeza. Então, E tipo além assim, do já evangelho. aconteceu várias vezes de eu presenciar pessoas que estavam despreparadas e que foram tentar passar alguma coisa, tentar ensinar, e elas acabaram passando vergonha. Porque não se prepararam, chegou uma certa situação que elas não conseguiam saber o que responder. As pessoas, elas têm a mania muito grande de colocar a responsabilidade tudo nas mãos de Deus. Não, Deus é que vai me capacitar, Deus é isso. A gente até usa umas frases clichê e a gente acha que, porque a gente está falando isso, as coisas vão acontecer. Eu já vi muita gente falando, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. A gente ouve muito isso, só que a gente leva isso tão ao pé da letra que a gente esquece de fazer a nossa parte. E nem quer buscar. Não quer buscar, não. Não Tipo faz assim, eu sou escolhido, eu vou deitar aqui e vai Eu vou acontecer. deitar, as coisas vão cair no meu colo, mas Deus, ele faz aquilo que é impossível, aquilo que a nossa inteligência humana não pode fazer. E o que é nossa parte, a gente precisa fazer. É verdade. Se eu não faço a minha parte, Deus não tem como me ajudar. A gente vai observar isso na própria Bíblia, que em vários acontecimentos, para a gente exercer a fé, a gente precisava de uma atitude. Amém. Pedro, por exemplo, quando ele foi andar sobre as águas com Jesus, ele precisou ter coragem de colocar o pé na água. Ele precisou colocar o pé na água. E como que ele iria ter essa experiência com Jesus se ele não tivesse a atitude de colocar o pé na água? Então a gente precisa certeza. fazer a nossa parte, que Deus com certeza vai fazer a dele. Dá o nosso passo. É igual o Rafael estava falando sobre atitude. E tem um exemplo bacana na Bíblia sobre a viúva que perdeu seu marido e os devedores veio na casa dele e queria buscar os seus filhos para virar escravo. Então, uma mãe
preocupa com seus filhos, ela fica louca sem saber o que eu vou fazer. Eles vão pegar meu filho como escravo. Mas estudiosos dizem que o devedor vem na casa por 3 vezes. A primeira para buscar bens, a segunda para ver se realmente já tem um dinheiro para pagar essa dívida, e se não tiver, a terceira vez que vem buscar seus filhos. Quando ela vai atrás de Eliseu, ela toma uma atitude, ela fala assim: não pode acontecer isso comigo, não pode levar meus filhos. Ela vai atrás de Eliseu pergunta: o que você tem? Ela fala assim: eu somente um azeite, eu não tenho nada, só um azeite. Sabe? Então, às vezes não sempre, eu quero dizer sempre, aquele pouco que você tem, que você acha que não é nada, para Deus já é muito. É verdade, com certeza. Sabe? Aquele 5 pães, 2 peixes, era muito. Sabe? Às vezes é uma atitude, às vezes a gente quer enxergar, mas não quer lavar os nossos olhos no tanque. Sim. Às vezes a gente quer voltar a andar, ficar reto, mas a gente não quer tocar a orla de Jesus. Sabe? Às vezes é atitude que falta na É o que falta na vida. maioria das pessoas, né? Porque Com a gente certeza. foi acostumado a ficar muito dependente ao Estacionado. ponto de ficar travado, de ficar parado. Tipo assim, Deus vai fazer isso por mim, então eu não preciso fazer mais nada. É igual eu estava até falando com os jovens, né, no domingo de manhã, o ID para todos. O ID para todos. E o ID, tipo, cada um eu acho que vai executar esse ID de uma forma. Vocês estão executando fazendo esse podcast. Sim. Eu estou executando o meu ID com os jovens. Cada um está executando de uma forma. Tem certeza. trabalho para todos na obra de Deus. Sim. Então, cada um se dispor. É o que tenho falado. É a disposição de servir ao Senhor. Eu estou na igreja, já conheço o Evangelho. Já tem um tempo que eu estou aqui. Eu vou ficar sentada, ir para casa, absorver, vou para casa, volto para o culto, vou para casa. Não. Sim. E aí? Vamos arregaçar a manga e trabalhar no arado, porque está aí, ó. Às vezes A fica seara robótico, né, tia? A gente chega Não. e é robótico, sentou, bateu palma, foi embora. E realmente não é gente, isso. Precisa mesmo de muita ajuda, precisa mesmo. Quando foi falado, eu ouvi, né, um áudio sobre o avivamento, que tinha falado que o avivamento começaria no Brasil, através dos jovens, isso foi falado muito e tudo. Eu tomei posse disso. Billy Graham foi um deles também. Eu tomei posse disso. Billy Graham. Foi. Então, aí eu falei assim, eu não sabia nem que eu ia ser líder de jovens, mas aí no momento que eu fui líder de jovens, eu falei assim, pronto, vai acontecer mesmo. Através dos meus jovens, eu vou colocar isso em prática. E eu creio nesse avivamento, eu creio. Sim. Sabe? Todos nós temos que crer e temos que começar, mesmo pregar o evangelho do Senhor, fechar boteco, fechar, sabe? Esses lugares aí que não falam a verdade de Deus. E vamos pregar o evangelho do Senhor. Como você falou, Rafa, não estou pregando falando só sobre a nossa igreja, pagando da nossa igreja, não. Sim. Mas, gente, as igrejas têm que se unir. Nós somos um corpo. Se unir mesmo e ir contra o pecado, né? E é isso que a gente tem que fazer. Em nome de Muito Jesus. importante. Cada dia o circo está fechando mais. Tá, com certeza. O Tá funilando. O circo está fechando mais e vai ter dia que a gente não vai poder nem vir na igreja mais. Nossa. Vai virar perseguição, igual está acontecendo no Afeganistão. Talibã, lá com o pessoal Triste, talibã no triste, Afeganistão. triste. É complicado. Não é fácil, A gente. gente ainda dá. Nós A somos gente ainda. livres, né? Nós somos muito. Como se diz? Nós recebemos ainda a oportunidade de estar em um lugar livre, que a gente pode adorar de uma forma livre, certeza. que a gente pode servir de uma forma livre. E o que eu percebo hoje em dia é que ainda falta muitas pessoas acordarem, ter aquele pensamento de que, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu estou vivendo para quê? O que eu estou podendo fazer de diferente para poder propagar a mensagem de Jesus, para poder falar? Por isso que eu estou me posicionando para poder falar na internet sobre Jesus, porque eu comecei a entender que o digital hoje é o futuro. Na verdade, ele já é o presente, mas a cada dia mais no futuro ele vai se tornar uma coisa real. Isso. Então, uma coisa que eu poderia falar para 20 pessoas aqui numa igreja, eu posso falar para 2.000, 200.000 na internet. Alcança muito mais. Não né? tem barreiras. Só que o que a gente vê hoje, principalmente jovens, adolescentes, eles estão usando as redes sociais de uma forma totalmente deturpada, errada. Meninas o tempo todo fazendo dancinha no TikTok e fazendo um tanto de coisa então, desnecessária Rafa, só para poder ter Verdade. visibilidade. Ou então, Rafa, às vezes nem é isso. Às vezes eles tentam passar alguma coisa, mas sem conhecimento algum. Que eu acho que para passar algo, né, sobre o evangelho, a pessoa tem que ter um pouquinho de vivência, tem que ter certeza daquilo que está sendo falado, não Tem que por estudar. oba-oba, não por emocional, sabe?
Tem que saber o conteúdo certinho do que está falando. Exatamente. É porque, na verdade, é muito mais fácil eu parar na frente da câmera e fazer uma dancinha do que eu parar para poder ler a Bíblia. Com certeza. Isso é um fato. Então, tipo assim, as pessoas elas estão o tempo todo buscando o que é mais fácil para elas. Então, se é mais fácil eu ficar famoso fazendo uma dancinha, fazendo isso, fazendo aquilo, eu vou fazer isso. Para que eu vou estudar? Para que eu vou ler a Bíblia? E aí acaba que as pessoas perdem muito tempo na hora que elas vão ver e já passou muito tempo da vida delas E pode e se nada mudou. arrepender mais tarde. A gente fala isso também, mas não é somente só na rede social. Somente na rede social. Também acontece muito das vezes pessoas vêm na igreja e realmente nem sabem o que está fazendo na igreja. Realmente só vem na igreja, mas você veio hoje na igreja para quê, irmão? Aí eu vi falar que era culto de libertação, eu vi. Eu vi, o pastor falou que era para vir, eu vi. Sabe? Muitas vezes a gente realmente só veio por vir. Né? Dentro da igreja precisa muito da conversão verdadeira, né? Experimentar o que é a conversão verdadeira, mergulhar no profundo. Igual muitas vezes, quando eu converso, eu falo, chega de fé rasa, chega de fé superficial. A gente tem que mergulhar no profundo de Deus, parar de perder tempo achando que ser evangélico é modinha, é porque meu amigo vai, é porque o culto de jovens é avivado, é animado, mas a gente que está aqui em cima, né, os meninos que estão no louvor, tocando louvor, eles pagaram um preço, eles têm a vida deles certa com Deus, eles têm buscado ter as vestes alvas. Então não é um oba-oba, não é brincadeira. A gente está aqui adorando e glorificando o santo nome do Senhor, mas a nossa vida lá fora tem que continuar também sendo uma adoração. Né? E muitas vezes acontece isso. Mas é conversar nas oportunidades que tiver e tentar abrir os olhos das pessoas, né? Falar que não é assim. Não é só estar dentro da igreja, não. É estar aqui dentro da igreja, mas lá fora também dá um testemunho de cristão, né? Com certeza. Ter Deus no centro da vida. Mudando um pouco de assunto aqui, falando de jovens, como vocês trabalham com jovens o tempo inteiro, jovem é um bicho difícil de lidar, né, Neide? É um bicho difícil de lidar. Aqui do seu lado tem duas pessoas difíceis de lidar, né? Nossa, Pai amado. Mas eu queria saber se o Wesley, assim, por algum momento da vida dele, ele chegou a dar algum trabalho para vocês, se ele é um... Wesley! Vocês vão falar, pelo amor de Deus. É isso? Mas assim, o Wesley em si, ele é uma boa pessoa, com certeza. Lógico. É uma boa pessoa. Amarrado. Assim, em silêncio. Antes de nós morarmos aqui no bairro, né? De Petrópolis, nós morávamos no bairro Bom Retiro. Bom Retiro. Bom Retiro. Bom Sabe Retiro. de cor. Por que você Qual sabe é de seu Aí, cor? olha pra você Já ver. fiquei uma semana lá na casa dele direto. Uma semana? Quem que fica uma semana na casa dos Ô, outros, gente? Aqui. E assim, foi pra lá. Meus pais chegam lá. Ele vai e chega lá de pijama. Nossa. Imagina, eu falei, quem é esse cara aí, Cleiton? De pijama na sua casa. De pijama lá em casa. Eu falei, uai, ele é o dono da sua casa? Nem você tá de pijama, Nem eu de Cleiton. pijama. Ele já foi tomando conta de Folgado. tudo. Era Mas muito o Wesley é folgado? Não. Não. Que é isso? Que é isso? O Wesley é o tipo de menino assim, gente. O que acontece? Ele faz raiva na gente. Faz raiva, dá vontade de bater. E muitas vezes eu falo, Cleiton, você vai conversar com o Wesley porque eu não tenho mais paciência, eu já falei demais. Xingo, brigo, xingo. Ele chega lá chorando, com a cara inchada de chorar lá, né? Draminha, Tipo, né? Wesley Drama. aquele famoso ditado mulher de malandro, sobrenome né? Drama. Aí, o que acontece? Wesley Drama. Brigo, fica uma raiva, o beiço fica... Assim já é. Não, pode Sim. mostrar o gulão aí. Aí- O gulão azul. Fica com raiva, né? Fecha a cara pra mim, mas depois ele chega lá reconhecendo que tudo que eu falei era pro bem dele. Pois é. Entendeu? Filho, né? Rafa Fala um pouco do Rafa também. também era outro folgadinho, nem não, tá? Eu, Rafa? folgado? Mas... Não, agora ele tá sendo um filho desnaturado. Por que Porque desnaturado? não vai nos visitar mais. Que Sumiu de isso? casa. Sumiu. Acho que eu posso contar nos dedos às vezes que eu dormi na sua casa. Pode. Pode. Nos dedos de todos que estão aqui, né? Não, mas você assim, nos abandonou, Rafael. Não, não abandonei tem- não. Vou fazer mais visitas, vou aproveitar que eu tô de férias, eu vou ir tomar um café lá. O Cleiton, na verdade, tá me devendo um café, né, Cleiton? Pros dois, né? Bom. Não, pros dois não, ele tá devendo pra mim. Não, pra ele mim. prometeu Sábado- um café pra mim, Não, não foi deixa pra você, pra mim não. também. Eu sou obrigado? Não.
Pode falar? Pode. Ah, tá. Sábado eu chamei o Wesley pra tomar café comigo lá. Deu bom. 5 horas da tarde. O que aconteceu? Deu bom. E eu nem falo por quê. Segunda-feira eu estava de folga. Chamou o Fael. Chamei o Fael pra tomar um café Deu comigo. bolo. Hã? Deu bolo. Pois é. Não deu bolo, não. E aí, Aconteceu um irmão? imprevisto. Eu nem falo no qual caso, foi previsto. Eu no vou nem caso falar. do tem Wesley, um no caso imprevisto, do mas Wesley ninguém foi conta outra que tem coisa. imprevisto. No caso do Wesley foi preguiça mesmo. Ah, e o seu foi o quê? O meu foi um imprevisto que aconteceu, eu tava sem tempo, aí não pude. Ah, Ah, tá. tá. Ele dormiu até Entendi. 1 hora da tarde, gente. Entendi. Esse foi o imprevisto. Entendi. Mas assim, hoje pra vocês, qual que é o maior desafio em liderar jovens? Que você fala assim, nossa, essa é a coisa mais difícil, que eu bato, e é difícil deles entenderem, é difícil de fazer as coisas andar. Pra vocês, o que é mais Tipo o Obedi- Fael, obedi- cabeça dura, né? Vamos falar Não, assim. todos os jovens são mais difíceis. Todos os jovens são difíceis. Obediência. Obediência? Não, o que acontece? Como você falou que ouve falar que jovem não tem jeito, né? Que tá, eu não gosto de ouvir, sabe? Quando as pessoas chegam para mim, já ouvi muito. Nossa, é líder de jovem, que difícil, né? Lidar com jovens é difícil demais. Lidar com criança é difícil, lidar com jovem é difícil, lidar com adulto piorou, que a cabeça está cauterizada. Lidar com todo tipo de ser humano é Sim, difícil. sim. Eu não acho que é só o jovem que seja difícil, não. Sabe? Certeza. Porém, o que é difícil é o mundo de hoje em dia, que facilitou muitas coisas para os jovens. Sim. Sabe? Verdade. Hoje em dia, os pais não têm mais Controle. controle sobre a vida deles. Tem a internet que vem trazendo coisas horríveis, porque tem um lado Sim. bom, mas um lado péssimo para os jovens aí. Então, assim, o difícil mais é isso. E quando a gente conversa, a gente sabe que nós temos vivência de muitas coisas na nossa vida e a gente enxerga que aquilo não vai dar certo, chega, fala, orienta, tá bom. Daqui a pouco vai lá e tudo Quebra a novamente. cara. Então, assim, o que mais me dói é quando eu vejo pela segunda, terceira, quarta vez repetindo o mesmo erro. Meu Deus. O Wesley que E já diga, foi né? falado, já foi avisado, né? Então, é isso que me dói. Eu falo assim que glória a Deus, eu tenho Deus no centro da minha vida, Ele tem me dado muita paz, muita tranquilidade. Passo por tribulações na família, né, na minha vida, no meu pessoal. Sim. Porém, quando eu vejo um jovem em situação complicada, isso me dói muito mais, sabe? É muito triste. Porque eles têm a vida toda para frente, ele pode transformar o futuro dele para melhor e às vezes eles estão afundando, sabe? Às vezes eles estão retrocedendo ao invés de progredir. Entendeu? Eu acho que vocês, como líderes, já tiveram vontade de bater nos camaradas. Nossa, Deus! nas Você não sabe que meninas, de vez em acreditou? quando, né? Esses dias o irmão Juliano estava ali conversando com o nosso bispo Aham. e falando sobre umas técnicas lá, de umas dedadas ali nos pontos vital da pessoa. Eu falei, me ensina isso aí, gente. Eu Prepara tenho que a costela, aprender viu, isso. Ed? Pra Não, Prepara. pelo amor de Deus. Vai sobrar me ensina essas dedadas aí, quer dizer. 30% do jogo vai sobrar, então. Olha lá, Ah, que bom que eu vou salvar. Eu vou pelo menos observar olhe vocês. lá. Eu gosto do Olha, Fael, a olha. humildade dele, gente. O Fael, a humildade Também dele. é que- ama a humildade do Rafael. Não, isso aí é tudo invenção. Eu, se for olhar aqui, eu sou um dos mais humildes daqui Nossa, Ah, pai quando você amado. morrer, uma estátua sua vai estar lá na porta ali, ó. Tá repreendido Não, em nome de Jesus. Misericórdia. Tá amarrado. Tá repreendido em nome de Jesus. Rafael de isso? ouro, não é bezerro de ouro. Vai queimar e mandar todo mundo beber, né? Burro de ouro, burro de ouro. Burro de ouro, né? Mas é cheio das gracinhas assim mesmo. É gente. engraçadinho. Missionário Neide, depois eu quero por isso que tu conta, uma experiência que você já viveu, ou um milagre, sendo jovem. Sendo jovem? Sendo jovem. Eu sei que você tem uma história. Gente, mas tá tão lá atrás. Tá tempo atrás, que você tinha que rapar a cabeça. Gente, meu Deus do céu, como eu Mas esqueço. quando a Neide era Eu te jovem, contei isso? Não, isso aí é 1800 e... Ops. na época Eu te das contei pedras. Contou. Não, é o seguinte, é um testemunho, né? Nessa época você tinha Teve um dia que eu 27 tava... anos, né? Você Não, contou... tinha 22 anos. Você me contou no dia que eu tava meio assim, meio triste, cabisbaixo. Pra te dar uma injeção de É, ânimo. Uma motivação. Assim, pra falar de milagres, A única coisa que falou na minha cabeça assim, será que eu vou ficar careca, gente? de coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida, se for sentar para falar, eu vou ficar aqui a noite toda. Mas essa experiência, realmente, eu era jovem, eu tinha 22 anos, e eu era de muito sair, dançar, sempre amei dançar, sabe? Saía, dançava demais. E de uma hora para outra começou uma dor de cabeça insuportável do lado direito. Insuportável, insuportável. Eu lembro que foi o mês de fevereiro todinho com essa dor de cabeça, todinho. Eu tomava todo tipo de remédio e não melhorava. Até um dia, numa tarde de domingo, que eu estava me arrumando para sair com minhas amigas, quando eu olhei no espelho, eu estava com um caroço na testa.
Quando eu olhei, eu arrepiei todinha. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que só vem coisas ruins na mente da gente, né? Na hora Minha já testa pensa estava vai morrer. alta. Hã? Na hora já pensa vai morrer. Uai. Não, e a dor de cabeça, gente, era uma coisa que eu não conseguia dormir. Aí, eu lembro que aí fui fazendo exames e mais exames. Um dos primeiros que detectou alguma coisa foi raio-x, que tinha uma mancha preta no meu crânio. Era no osso uma mancha preta. Só que não sabiam o que era aquilo, foi para a junta médica, olhar o que era, tive que fazer a tomografia. Na tomografia, soube mais ou menos o que era, mas aí, para ver se aquilo não tinha enraizado no meu cérebro, Sim. tive que fazer um exame que eu não sei o nome, é um nome muito difícil, que era uma agulha enorme que enfiava Pelo pescoço. contraste no pescoço. Misericórdia. E na hora que enfiava esse contraste umas 3 vezes no meu pescoço, eu batia o raio-x, que eu conseguia ver dentro da cabeça. No momento esse líquido vinha, e minha cabeça ficava igual um fogo. Parecia que ia explodir minha cabeça. Então, assim, meu pescoço ficou uma semana roxo, assim, ó, e eu não conseguia movimentar. Tanto que meu pai era muito, assim, alheio a tudo que acontecia. Ele achou que eu já tinha operado, porque eu ficava de cama, Que por causa do exame. E tal. Deu que eu teria que fazer tipo uma raspagem, como se fosse um dente podre, uma raspagem na minha cabeça, mais ou menos desse tamanho assim, colocar uma platina. E eu fui internada 3 vezes para fazer. E nessas 3 vezes acontecia sempre alguma coisa que eu não conseguia fazer. Nessa época o hospital era lá eu ia fazer essa cirurgia no Hospital de Esmeraldas. E eu não conseguia fazer essa cirurgia. Aí, quando eu decidi, não vou fazer. E eu não conhecia Deus. Conheci de ouvir falar, né? Ia em algumas igrejas assim para desencargo de consciência. Mas conhecer a Deus mesmo eu não conhecia. Mas eu falei, está nas mãos de Deus e eu não vou fazer essa cirurgia, porque eu já passei por tanta situação, eu não quero mais. Aí, com o passar do tempo, né, eu casei, tive meus filhos e tudo. Com uns 18 anos depois, eu fui repetir o exame porque eu senti outra dorzinha na cabeça. Fiquei com medo. E fui repetir esse exame 18 anos depois. Eu já estava na igreja Raio de Luz. Aí eu fui passar pela tomografia. Quando eu cheguei para o neurologista, eu orei, ungi, eu já estava convertida, né? Já era missionária. Eu ungi meus exames todos e foi quando eu fui passar pelo neurologista. Ele viu que eu estava assim, um pouquinho com medo do resultado. Ele falou comigo assim, você não acredita em Deus, não? Eu falei, acredito. Eu acredito muito em Deus, lógico que eu acredito. Aí ele falou assim, pois é, então não precisa ficar preocupada não, porque o seu exame não deu nada, o seu crânio está totalmente limpo. Limpo. Glória a Deus. Não tem mancha nenhuma. Então, assim, eu levei, dei testemunho na igreja e tudo mais. Então, assim, foram um dos milagres que Deus fez na minha vida, sabe? Deus, ele é maravilhoso e ele continua fazendo dia após dia. Amém? Isso aí eu falo porque eu conto testemunho de quando eu era jovem. Então, é tanta coisa que acontece com os jovens mínimas, que eles acham que não tem solução. E tem, sim. Com Deus a gente resolve. Com certeza. Ele, né? Ele é a nossa solução. Amém? Deus, ele dá muita força pra gente, né? Nossa, Pai, Deus é maravilhoso. Não tem... Na verdade, Deus, ele dá mais força pra gente quando a gente tá mais fraco. Quando a gente está fraco, quando a gente está forte. Então, às vezes, é aquele momento que a gente fala, nossa, eu quero desistir da minha vida, eu quero parar, eu não aguento mais. A gente acaba encontrando, se a gente buscar em Deus, a gente consegue encontrar Com força. certeza, com A certeza. gente consegue encontrar força. Quando, de verdade, a gente está com aquele sentimento muito ruim dentro da gente. Porque tem muita gente que alimenta um sentimento que nem existia. Assim, a pessoa está acostumada tanto a se vitimizar que ela aumenta algo que não deveria ser aumentado. Tipo ansiedade. Exatamente. É sofrer por antecedência, né? Às vezes Sim. sofre por algo que nem vai acontecer. Aí você sofre 2 vezes. Ou não sofre. Você não sofre 2 vezes. Você sofre com ansiedade e não vai Sim. acontecer nada. Entendeu? Sofre à toa. Antecipar algo. Antecipa uma Nem coisa que não sabe se existe. vai acontecer. É verdade. E você, Ticleito? O meu é uma vez que eu estava vindo de... Meu pai mora aqui no PTB. Eu tinha tirado carteira tinha pouco tempo. E naquela época eu bebia, né? Muito. E sempre quando enxugava. Muito. Enxugava. E quando eu saía assim, que eu entrava dentro do carro, eu pedia a Deus, eu orava e falava assim, Senhor, Você tá bebendo mais que seu carro, Eu né, tô Ticleito? bêbado, conduza o meu carro porque eu não tenho condições. Ele tinha um Monza e bebia mais que o Monza. Era dessa mas forma. misericórdia, Senhor. Dessa vez foi com o Uno do meu pai. Meu Deus. Antigamente Aí- ele chamava Tio Opala. Tio Maréia.
Mas aí, É o famoso tinha uma Maverick, aí eu descendo a Petrobras, tava começando a chover, aí veio uma aquaplanagem, meu carro perdeu a direção. Eu perdi o sentido de tudo, meu carro começou a deslizar e atrás vinha uma carreta, um farolzão ligando, piscando para me sair da frente. Eu falei, como que eu saio? Aí eu Senhor, me tira desse lugar, me tira daqui. Aí foi que o pneu começou a pegar de novo no asfalto. Eu acelerei, ele acelerou um pouquinho, eu joguei pro canto. Aí a carreta passou, jogando água em mim, em tudo. Falei, meu Deus. Minhas pernas ficou daquele jeito, O né? coração até para. Fui, encostei o carro na beirada da BR, E aquele dia você agradeci a Deus. Parei de Fui beber. direto pra casa, eu falei, não bebo nada. Só vou Não bebo mais nada hoje. Você parou de beber depois? Parei de beber. Parei de beber hoje. Naquele dia, Hoje. assim, à noite, depois. Parei. Pode. Mas Só foi, vou beber eu andando vi que agora. Vi que Deus é bondoso demais comigo também, porque foi nessa hora. Não? Livramento que a gente fica assim, né? Meu Deus do céu. Porque realmente Deus sempre tem um propósito na nossa vida, sabe? E para servir de exemplo. Porque, igual a missionária e o presbítero disse, que às vezes a gente for parar para ver, nosso problema não é nada perto de outras Não. pessoas. Não Não é mesmo. nada, não é nada. Verdade. E assim, uma coisa que eu deixo para os jovens também. Falo de mim quando Sim. eu era jovem. Deus me mostrava muita coisa. Eu já acordei com anjos em cima, sabe, da minha cama, mesmo não conhecendo a Deus. Não conhecendo verdadeiramente, né? Só de ouvir falar. Eu via anjos assim, ó, sobre a minha cama. Deus, ele dá indícios de que você, sabe, você tem um chamado. Aham. E a diferença, às vezes, que eu era dentro da minha casa, desde nova, minhas irmãs falavam que eu era mais carinhosa. Então, aquilo tudo ali, a gente tem que observar. Opa, peraí, por que eu sou assim? Por que eu sou assim? Sim. Sabe? Começa a analisar a sua vida. E você pode ser melhor ainda. Mesmo que você não seja uma pessoa boa, uma pessoa que se dê bem com seus pais e tal, com seus familiares ou com quem, amigos, né, quem seja. Sim. Mas você tente ser uma pessoa boa. Sabe? Porque é isso que Deus requer de todos nós. Quando ele tem. Quem está ouvindo agora esse podcast, por exemplo, não Sim. está ouvindo aqui em vão. Não está ouvindo à toa, né? Ah, estou ouvindo por ouvir. Não, muda a sua vida, começa a observar, colocar em prática tudo que você aprender de Deus. Tem exemplos de testemunho. Eu não fui uma jovem fácil para minha mãe, mas eu juro para vocês, gente. Hoje eu penso, por que eu fiz isso? Como eu preocupei a minha mãe? Ela não merecia. Hoje, eu sendo mãe, eu reconheço. Então, é a experiência que eu passo para vocês. Tenha uma vida hoje tranquila, de obediência aos pais, de obediência aos pastores, aos líderes. Sabe por quê? Lá na frente você não vai se arrepender. Com certeza. E lá na frente você vai ter uma vida muito melhor, próspera. Eu não falo de prosperidade financeira só, porque Deus nos capacita a isso. Mas eu falo de prosperidade em paz, em alegria. Tudo será próspero, em todas as áreas. Se a gente obedecer a Deus, e o quanto antes, melhor. Ah, com certeza. Igual você está falando aí sobre casa. Realmente a gente sabe quem é dentro da nossa própria casa, né? Com certeza. Eu posso falar sobre o Fael, que o Fael mora junto. Eu vou explicar, calma que eu vou explicar. Calma, vou explicar. Segura, Fael. Pelo amor de Deus, velho. O Fael tem uma mania, lógico que é boa, de antes de comer orar, Acho lindo. sabe? Muito E lindo. tipo assim, eu não tinha essa mania de orar. Mas, tipo assim, eu ficava assim, no meu pensamento, assim, eu vou orar no pensamento. Esse é o certo. Eu vou orar no meu pensamento aqui, só pro Fael não ver que eu tô orando, né, Zé? Senão vai achar que eu tô, tipo... Uma vergonha de orar, engraçado. Não, tipo, eu vou explicar. Que, tipo assim, começar a orar, aí fala assim, Senhor, tá orando agora, velho? Por que eu quero orar agora, Rapaz, então? não faz isso não. Não, eu não faço isso não, jamais. Não, você conhece Fael, não faz. E tipo assim, é um costume vendo a pessoa fazendo, Isso. que a gente Mas pega. essas coisas boas tem que copiar espelhar, mesmo. é verdade. Sim. Com certeza. copiar. Vou Tipo explicar assim, pra você. É. então, realmente, o Wesley de verdade é o Wesley dentro de casa. O Fael de verdade é o Fael dentro de casa. Porque, realmente, eu escutei uma frase, que se a gente parar para ver, é verdade. Os fariseus, era mais fácil encenar do que realmente adorar. Porque os fariseus, eles já faziam isso porque eles sabiam como encenar. Como Sim. se estivesse chamando Cristo, mas não estava chamando. Passar uma impressão do que eles não eram, né? Então na é verdade. isso, porque realmente, tipo assim, superficial. realmente quem conhece a missionária Neide é o presbítero Credo que convive com ela. Quem conhece o presbítero Credo é a missionária Neide que convive com ela. Com certeza. Sabe? Então, tipo assim, realmente, a gente tem que ser o que a gente é dentro de casa e ser fora. E isso eu posso dizer, por mim, por conhecer missionária Neide e presbítero Credo, que
Porque É a realmente mesma pessoa. o que faz os jovens ser o que é hoje é isso, velho. Fala assim, não, a gente conhece, é um exemplo pra gente. Então a gente vai seguir esse exemplo. E realmente eu agradeço, porque o que eu sou hoje é graças ao presbítero Cleito e missionária Neide. Glória a Deus. Graças a Deus, A Deus. né? E que ele Parte, nos use, parte, né? parte, Lógico. viu, gente? Graças a Deus, porque Graças a Deus. ele, né, nos dá força e capacita. Eu queria, assim, agradecer mesmo a Deus pela vida da minha esposa, porque eu vou te falar, Ó, hoje é... quando eu crescer eu quero ser assim, Viu, viu? Marcelzinho? É porque é o seguinte, Cuti-cuti. às vezes eu nem tenho muito tempo para estar dedicando, aconselhando, e isso eu vejo que toma um tempo enorme hoje na vida dela. Sim. E ela é totalmente dedicada a isso, totalmente. Com certeza. Ela acorda, dorme, sabe? Eu tenho muito orgulho disso, sabe? Dela tá dessa forma, porque durante anos e anos, né? Ela sempre quis estar dessa forma. Houve uns contratempos aí né, dela não conseguir, mas hoje Sim. eu vejo que ela realmente é uma mulher convertida, é uma mulher que guerreira, uma mulher que batalha, Com certeza. que estuda, sabe? Igual você falou, é nada melhor do que eu para conhecer a pessoa que eu moro. Então, gente, eis aqui a minha mulher guerreira. Eis aqui, Eita, nós, Eis hein? aqui. Tá rasgando cedo. Que é isso? te amo, viu, meu amor? Muito Te obrigado, amo, te muito amo, obrigado. Te amo, viu? te amo, te amo. Muito Mas eu obrigado. também tenho que agradecer a Deus por ele, porque ele é o companheiro, né? Sim. A gente tem que andar assim juntos mesmo. Nós casamos é para ter um companheiro, para andar lado a lado. Não diz que é uma só carne. Com certeza. Então nós temos que ser nossa carne. E eu falo assim que é muito importante. Vocês jovens que procuram procura namoro, procura isso. É isso que eu falo, gente. É focar em alguém que vai caminhar junto com você, Com crescer certeza. junto, ter o ministério junto. É isso que vocês Viver uma querem, só têm que carne ter. mesmo. Isso é importantíssimo. É verdade. Aqui, você não vai encher o copo do entrevistado? Pô, com certeza. Ah, tá. Vou colocar aqui pra você, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Aí já aproveitando, Achei que ia ficar com Neide e sede. Cleiton, eu quero perguntar para vocês. Vocês acham que hoje o que tem causado muita distração na vida dos jovens é essa questão de namoro, esse namoro precoce? Você acha que isso é um Não, problema não real acho. da Não nossa acho, geração? não. Eu tenho certeza. Certeza, porque quase 100% dos problemas que a gente tem com jovens é relacionado a isso. A namoro, a paquerinhas. Verdade. Sabe, ela tá buscando isso em primeiro lugar, antes de buscar a Deus. Sim. Sabe? E eu falo com ele, gente. Primeiramente, Deus, é o que sempre é falado, buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É bíblico, né? O que é de Deus vai vir. É. Pede a Deus para estar gerando aí, né? Esse namorado, a namorada aí. Não, aliás, nem é namorado, namorada. Marido, Marido e esposa. Ô, glória. Porque a gente não tem que pedir namorado, tem que pedir um marido. Tem que pedir uma esposa, né? Que seja idônea, ou que estejam juntos, caminhando rumo, né? À vontade do Senhor sempre. Sim. Porque muitos vão por vistas, né? Sim, com Hoje em certeza. dia- Vocês têm quantos anos de casamento mesmo? De casado? Vocês... Ai, 21 anos, 21 mais ou menos. 21 anos? É. Muito tempo, né? E a gente vê hoje relacionamentos acabando tão rápido. Eu acredito que... Não é fácil, né? O relacionamento não é fácil, não. Tem altos e baixos, mas hoje eu percebo que eu falo isso claramente, que se nós não estivéssemos talvez na presença do Senhor, a gente não resistiria. Sim. Você entendeu? Porque a gente sabe o que Deus quer para a nossa vida. Então, a gente sabe que Deus quer cada dia mais nos manter unidos. O casamento não é para terminar. O casamento ele é para sempre. Então, vai vir lutas, sim. Vão vir tribulações, sim. Mas a gente vai vencer juntos. Aí vocês né? começam a entender, né? Que é na doença, na tristeza, na felicidade. É tudo. isso mesmo. Realmente é tudo. É isso mesmo. Em toda situação, a gente tem que estar junto. Vão vir as fraquezas, vão vir os desânimos, a falta de paciência. Mas a gente tem que vencer tudo isso. E é só mesmo. Hoje eu experimento, sabe? Essa paz que excede todo entendimento, até mesmo em relação ao meu casamento. Sim. Sabe? Acontece coisas sim, mas eu não
não ajo mais como antigamente, Aham. né? Aquele desespero, aquela coisa toda. Não, hoje eu descanso no Senhor, porque eu sou casada há 20 e tantos anos, gente. Muito tempo. Né? É Pensa, quase a pra minha que eu vou criar? Não, nem tinha nascido, você tava casado. Exagera, não, filho, você Não tem tinha quase nascido, 30. pelo amor de Deus, tá quase fazendo Você tem 30 quase anos. 30, Wesley. É. Ah, Não tá, tô quase parece com não, 30. né? Não parece não, né? Mas meu irmão. tem. Tá bom. Tá difícil Parece as coisas não. pra você, hein? É, né? Quem olha pra você, quem Bate olha o pra joelho no você. chão aí e orar, porque É, meu filho. Então, já vou ficar só Calma, rebeca, Wesley, mano. Voltando calma, no assunto calma, aqui, calma. peraí. Voltando Já no tá assunto chegando. aqui, até que a morte nos separa é muito sério, né, tia? É demais da conta. Seríssimo. Viu, gente? Viu, jovens? Viu, jovem? Seríssimo, viu, jovens? Você jovem aí que tá escutando isso aí, ó. É isso aí Até que a mesmo. morte nos separa. Mas uma coisa que eu, Chega que de eu brincadeira. aprendi observando no casamento de pessoas bem-sucedidas, que tem um casamento bem-sucedido, é que, na verdade, o relacionamento... Não entendi porque que o Wesley tá rindo. Qual foi a graça? Continua falando. Cheio das palhaçadas. O que eu percebi no casamento de pessoas bem-sucedidas é que o que fez durar o casamento deles, igual os seus durou 20 anos, não foi simplesmente o fato de eu amar a pessoa, eu sinto amor pela pessoa. Porque para mim, o que eu consigo entender, aprender com isso é que o amor ele é muito mais decisão do que emoção. Eu decidi todo dia amar aquela pessoa, Com certeza. É fazer verdade. alguma coisa Feliz. para Sim. poder agradar ela, para poder manter ela perto de mim. Porque se for só por emoção, a gente sente amor hoje, na primeira briga a gente já quer matar a pessoa. Com certeza. Então, a vida de casado, eu imagino que vocês, como casados, já tiveram muitos atritos Com entre certeza. família, porque é uma coisa Com comum. certeza, com certeza. Então, se vocês não tivessem a decisão de amar com atitudes, não só com palavras, com coisinha bonitinha, eu acho que não estaria de pé até hoje. O amor é igual muita gente fala, é considerado o meu saldo bancário. Sim, Se eu não depositar, eu não tenho, né? não colhe. Não vou pegar, não vou conseguir. Vou chegar lá no meu saldo tá 0, 0, 0. É, Então, todos os dias eu faço questão. Neste também, né? Lógico. sim. Na hora que eu acordo, vou trabalhar 4h30 da manhã. Misericórdia. Vou lá, 4h30 da manhã. Aí, ó. Vou lá e Olha o que acorda meio-dia. despeço dela, falo que eu amo ela. Primeira coisa que eu faço, entendeu? Não, isso Você é tá verdade. investindo, né, Tigleito? Ué, lógico. Não, a vida toda, assim, gente, pode ter os atritos, pode ter as coisas tudo, mas a vida toda foi isso. Foi, se ele saía e não despedia de mim, eu ficava chateada. O dia pra mim chorava. ficava péssimo, sério. Pode achar assim, ai, verdade. que bobagem. Tem muito casal que pensa, gente, que Sim. bobagem isso, sabe? Mas não é, isso é importante. É. Hoje mesmo estava chovendo, né? Que a chuvinha gosta. E eu dormi bem demais. Rapaz. Aí, Eu quando eu olhei despedi pro dela lado, 3 que eu pus vezes. a mão assim, cadê o Cleito? Despedi dela 3 vezes. Eu 3 fui vezes. trabalhar, eu não vi. E ela nem tchum. Eu falei, eu vou ter que. Eu falei, meu Deus do céu, já tá cadê meu chegando meu cobertor de horário, orelha? não posso ficar aqui mais não. Tchau. Mas sente falta. Olha, eu escutei uma frase hoje de uma pessoa mais velha dizendo assim que um jovem perguntou para ele como é que faz para durar um casamento, um relacionamento tanto tempo assim. O senhor disse assim que é sempre buscar resolver aquilo. Não Sempre deixar acumular, né? não, sempre resolver aquilo. Aham. Porque muitas das vezes a gente vai, um exemplo, sendo casado, vai procurar conselho de gente que talvez não é casada, gente que... Tem que ter um cuidado. É a mesma coisa você querer conselho de casamento e procurar o Fábio Júnior. Você tá entendendo? É a mesma... Não. É um exemplo. Tipo assim, eu vou procurar um conselho... Eu vou procurar um conselho de casamento, vou procurar o Fábio Júnior. Pô, essa aí foi boa. Casou deu pra- quantas vezes, Wesley? Deu pra entender? Casou quantas vezes? Tá indo pra nona já, né? Misericórdia. Então, Misericórdia. é sempre saber resolver aquilo, porque a Bíblia diz É não que a gente... deixar virar aquela bola de neve. Porque a Bíblia Vai também diz que a gente não acumulando. pode dormir brigado, né, tia? Não. Mas o problema todo é o seguinte, é que o homem tem que aprender a fazer isso, né, gente? Porque DR é mulher que gosta de discussão, né? A mulher Nossa, gosta, nossa, ainda mais assim. Gosta eu- muito. Homem- Mas o homem homem começa. não gosta nada. Homem começa. Não. Começa a E perder a pronto. paciência. Não, começa Não, e começa pronto, não. acabou o Homem nem assunto. começa. É. Homem nem começa. Não, Homem é mais orgulhoso. Mulher fala meia hora no seu ouvido. Eles têm Não, preguiça. a Neide, E aí? eu acho que a Neide fala 1 hora. Ela já gosta de conversar um pouquinho normalmente. Mas aí, você- e aí, o que você fala? Aqui. Mas o Cleiton nem Aham. começa. Quando eu sento lá, o tempo que a gente tem na cama pra conversar, vamos discutir aqui Vamos agora. brigar, vamos brigar. Ao vivo. Oh, Não, aí nossa, vai dizer. não. Daqui a pouco ele começa.
Tá tão cansado que começa a roncar. Uai, mas eu Não, acordo mas 4h30 da manhã. gente não pode ela quer deixar... discutir meia-noite. Aqui, Finge que tá dormindo. aqui. Mas ela quer discutir, sabe o quê? Que hora? 00:30, 1h da manhã. Me acordar Não, que 4h30 da tem manhã? O Galo tá Não, cantando que já. tem tempo. Doide! Eu fico esperando ele chegar pra conversar, ó. Ah, e ele não não, aí. chega e eu vou. E Aí não aguenta. é agora, então eu vou. Eu fico imaginando a tia Neide, tipo assim, vou esperar o Cleiton chegar pra eu contar tudo que aconteceu no dia. Tipo assim, ela fica até Não até faço. pra estourar. Sabe, não faço isso. Não? Não. Quando ele chega do trabalho, não. Sério mesmo. É. Porque eu tenho o exemplo da minha Espera da mãe. meia-noite mesmo, né? 1h da Não. manhã. Lá que Eu tiver espero dormindo. passar, por isso que eu vou meia-noite, porque eu tenho o exemplo da minha mãe. Minha mãe falava assim, que a mulher não deve nunca derramar sobre o esposo cansado aquele tanto de Fardo. reclamação, sabe, Sim. do dia. O esposo chegou cansado do serviço e vai... Você não sabe eu nem fiquei como é assim... que foi o dia dele, né? eu fiquei com isso na minha mente, eu não faço. Então, uma sabedoria da minha mãe eu peguei, sabe? Não, ele está cansado. Mas até que não, bom. Até que, geralmente, quando eu chego do serviço, ela já tá com um cafezinho pronto pra mim. Isso é verdade, isso aí é verdade. Não é. Isso é verdade. E olha Isso que é porque eu assim, já fui tomar café lá algumas vezes. E eu sei. também. Algumas já não, foi são de mais. casa, muitas vezes, são de tá? casa. Já foi mais. Mas o Wesley aqui, já tem a chave de lá, quase. As minhas irmãs não têm esse Falando isso, eu muito perdi a esse chave, hábito. viu? Se puder tirar outra cópia pra mim. Minhas irmãs não têm muito esse hábito, não. Aí elas acham estranho, porque às vezes eu estou na casa delas e dizem, quantas horas? Ah, eu tenho que correr, porque o Cleiton vai chegar do serviço, eu tenho que fazer o café para eles. Então, muita gente que não tem ainda o conhecimento da palavra do Senhor, que isso é a parte da esposa fazer. Isso é parte da esposa, gente. Né? É minha parte como esposa de fazer o café para ele, quando ele chega do serviço, está lá pão. Pão não que ele passe e compra o pão, mas o café já está pronto. E às vezes eu faço um bolinho, às vezes eu faço uma coisa, está pronto. E lá esperando ele tomar café junto comigo, é o momento que a gente tem junto. Aí muita gente no mundo não entende. Aqui é o capacho. Né? Não sei o que. Nada a ver, Eles não falta de entendem sabedoria. esse submissa, né, tia? Esse submissa. É, submissão mas é mas isso. nessa Ainda mais hora- nesse mundo. Mas Ah, aqui, nessa hora, é uma hora excelente que a gente conversa, ela pergunta como é que foi meu dia, como é que foi o dia dela. eu tenho pedido sabe? pra- É Tem um Mas tempo de para, qualidade, né? Tem um tempo de ué. qualidade. Não, e isso é bom, e a gente sente falta dessas coisas. A gente costuma, Sim. cria um hábito e sente falta. Se Aí ele quando- chega 5 minutos fora do horário, eu já sinto, eu já falo, opa, por que tá demorando? Porque é tanto Já que é fica certo. preocupado. Já. É, dá uma importância, né? Eu acredito que um dos problemas também de muitos casamentos que deram errado é de pessoas que não... o casal não ter um tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? Tempo de qualidade é eu parar e dedicar à pessoa Importantíssimo. o tempo que eu tô ali com ela. Importantíssimo. É eu estar me entregando para ela, seja numa conversa, seja vendo um filme, seja fazendo alguma coisa. E muitos casais criam uma rotina tão corrida, tão acelerada, que não tem esse tempo para conversar, não tem esse tempo para Pais ficar e junto. filho, entre pais e filhos também, a mesma Acontece coisa. em todas as situações, todas as situações. É verdade. Então tem que tirar um tempo assim, de qualidade mesmo com a família. É muito bom. Sim. É muito bom. Isso é importantíssimo. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que a questão familiar impacta muito no futuro do jovem? O que ele Lógico. passa no dia a dia dentro de casa, Lógico. os atritos que talvez ele Ou tem eu com ia o pai, fazer- com a mãe. Eu ia fazer essa pergunta agora, velho. Sério? Demais, ia. demais, Oh. demais. Sério. Porque eu como jovem, eu percebo na minha própria história e eu percebo na história de vários amigos que essa questão, Vocês dois sim, são testemunhos disso. essa questão familiar impacta muito É. em Com como a certeza. pessoa vai ser. Com É por certeza. isso que eu falo sempre com os jovens. Isso tudo tem a ver com a juventude. É por isso que a gente conversa com os jovens a respeito do relacionamento que eles vão ter agora. Sim. Sabe? Porque a partir do momento que você sabe escolher, espera de Deus, né? A pessoa certa, Deus vai mandar a pessoa certa. Quando você vai lá e tenta atropelar aquilo que Deus, né, passar na frente do que Deus está ainda planejando para você, aí pode quebrar a cara. Pode não ser o Sim. companheiro ideal, o pai dos seus filhos ideal. Aí não pode não ser a esposa ideal e a mãe ideal. Entendeu? Isso tem tudo a ver. Então, assim, esperar em Deus. Ora, Senhor, eu quero aquela pessoa que o Senhor tem para mim. Não olhar em somente aparência. Somente aparência não olhar em aparência. Isso é casca, isso acaba, isso passa. Sabe? Talvez seja de menos, né? Olha a essência de Deus dentro da pessoa. Porque hoje, a maioria dos jovens, você é um caso, o Wesley é um caso, e tem vários outros casos que a gente tem acompanhado, que é tudo por causa de uma estrutura familiar abalada. Sim. Sabe? É uma ausência de pai, é uma ausência de mãe, é contrito dentro de casa ou a ausência dos dois. Então, assim,
Se a gente parar hoje como jovens, né, vocês como jovens, têm essa oportunidade de parar e pensar. Vocês, no caso, que estão aqui, por exemplo, a minha vida foi assim, mas eu não quero isso para mim. Né? Foi o que eu pensei quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu tinha um pai que era alcoólatra. Meu pai chegava em casa, às vezes, tadinho, minha mãe corria para esquentar comida, deixar tudo prontinho para evitar uma confusão. Ele arrumava uma confusão onde não tinha, não sei Criava como. uma coisa para brigar. Não sei como. Meu pai quebrava prato de comida nas costas da minha mãe, agredia minha mãe. A gente cresceu tudo revoltado com aquilo. Mas, glória a Deus, eu fui um dos poucos, somos 8 irmãos. Sim. E eu, assim, eu tinha minha consciência, eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para mim. Foi quando eu conheci o Cleiton, né? Na época que eu conheci o Cleiton, eu falava muito sobre isso com ele. Eu não quero casar com um homem que vive em boteco. Eu não quero casar, porque eu tinha essa vida, a vida toda dentro da minha casa. Eu não quero um esposo assim. Eu comecei a analisar que pessoa que seria para a minha vida. Né? Então, assim, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito, o Cleiton não é perfeito, nós temos nossos erros, nós temos nossas falhas. Já errei muito, 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 muito. Hoje em dia, o erro na minha vida é um acidente, glória a Deus. Sim. E eu procuro consertar cada dia mais. Eu peço a Deus todos os dias para ser o melhor a cada dia. Mas, como mãe, como esposa, sabe? Eu procuro ser uma pessoa correta, né? Para dar um exemplo para os meus filhos. Para ser uma boa companhia para o meu esposo, para tornar o meu lar um lar de paz e de bênção. E é isso que vocês querem, tem que querer para vocês, um lar de paz, né? Amém. Pode falar, Wesley. Como eu posso falar, a forma também que você veste seus filhos, né? Eu vou explicar a forma de vestir que eu estou falando. Tipo assim, isso aí só me dá problema, isso aí não vai ser nada. As palavras lançadas. Então, essas palavras lançadas que... Não faça isso, velho. Palavras de maldição. Não faça isso, porque realmente a semente talvez que o pai está plantando naquele filho e talvez o filho já nasce revoltado com aquilo. Com certeza. Sabe? A pior coisa que eu tenho, que eu falo particularmente, é ser comparado. Mas para que, né, nós estamos aqui, muitos jovens que estão chegando aqui e realmente eles têm esse problema, né, familiar e tudo mais. Com certeza. Nós estamos aqui para ajudar. Sabe, esse problema tem que ser quebrantado. Ele tem que quebrar na sua geração. Entendeu? Ele não pode passar para frente, para a próxima geração. Ele tem que ser quebrado na sua geração. Sim. Entendeu? Como foi na minha, a geração do meu filho vai ser de uma outra geração. Não pode aceitar isso. Eu não posso aceitar, ninguém pode aceitar esse tipo de coisa, entendeu? É uma coisa que eu todos os dias eu tenho para mim. É que eu fui escolhido para poder quebrar muitas maldições, quebrar muitos ciclos. Com certeza. Verdade. Eu também creio que eu fui muitos assim. Problemas familiares, muitos problemas com pai, com mãe, etc. Que hoje eu não olho como um problema. Para mim foi uma preparação para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Hoje você é o que é por isso. Hoje a gente consegue ver isso. Hoje vocês são o que são por isso, gente. Então, tem pessoas que vão ter que passar alguns traumas, vão ter que passar algumas coisas para poder serem mais fortes e ajudar pessoas que no futuro vão estar mais fracas. Então, processo, né? A gente precisa ressignificar muita coisa, a gente precisa parar para poder pensar com um pensamento mais maduro. Por que eu passei isso tudo? Qual foi o propósito que Deus quis me ensinar com isso? Verdade. A gente vê na própria Bíblia várias pessoas que passaram por muitos traumas. Eu gosto muito da história de José. Que José, ele teve uma infância muito conturbada. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado pela maior parte da sua família, ele foi vendido como escravo, ele foi traído quando ele estava na casa de Potifar. Ele teve que passar por várias coisas para ele ser preparado em cada ponto, para ele ser um dia governador. Então, talvez você que está assistindo a gente, você é um filho que passou um trauma com seu pai, passou um trauma com sua mãe, você foi abandonado na infância, você foi rejeitado, você foi maltratado, você foi abusado, talvez sexualmente ou psicologicamente, e você hoje talvez ainda não consegue entender o porquê que aconteceu isso. Eu não estou falando que tem uma justificativa para você ter sido abusado, mas eu falo que, como aconteceu, você tem duas opções. Ou você ressignifica e faz com que a sua geração seja mais forte por causa de um problema que você superou, ou então você entra em depressão, desiste de tudo, só que a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Então a gente precisa saber resolver os nossos traumas, resolver aquilo que bloqueou a gente um dia e usar isso como combustível para que todos os dias eu estar falando para jovens que
não precisam sofrer, ou que já sofreram e que precisam ressignificar. Hoje eu ajudo muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas que já passaram por problemas familiares. Por quê? Porque eu um dia passei por problemas familiares e eu superei. E a gente só consegue ajudar alguém quando a gente supera alguma coisa. Isso. Às vezes tem muito jovem que tá, nossa, eu quero fazer isso, eu quero ajudar aquilo, só que não isso. conseguiu resolver os traumas que eles têm. Então, só de você resolver um trauma que você tem, você consegue ajudar uma pessoa que tem um trauma parecido. Isso. Eu acho e que outro, isso é um você ponto. falava, palavra-chave passado, passou, Sim. acabou. Então, faça diferente de agora adiante. E a palavra-chave é perdão. É um ponto, assim, eu queria até perguntar para vocês já passaram por uma situação em que ou vocês precisaram pedir perdão ou precisaram liberar o perdão, que vocês falam, nossa, tirou um peso de mim, ou a pessoa até falou, não, eu tirei um peso da minha vida quando eu te pedi perdão, alguma coisa do tipo? Eu sempre fui mais fácil, assim, Mas na minha vida. momento específico. Sim. Algum momento específico, algum atrito com alguém, ou alguém chegou para te pedir perdão e falou, nossa, isso foi libertador na minha vida. Ou Precisava no seu daquilo. caso. Não, tem que contar isso comigo assim, não. Eu nunca tive muito atrito com pessoas, não, Sim. graças a Deus. Nunca tive muito atrito, não. De eu ter que chegar e pedir perdão para a pessoa? Sim. Não. Mas, assim, já pedir perdão, sim. Por, às vezes, a pessoa, eu ter frustrado, sabe? Às vezes, até mesmo como cristã, eu frustrei certas pessoas e eu já pedi perdão para quando teve uma época da minha vida que eu me desviei da presença do Senhor. E aí, quando eu retornei, pessoas que se espelhavam em mim anteriormente, eu precisei chegar perto delas e pedir perdão. Porque aí eu frustrei, né? Porque de A repente, sua conduta não foi se espelhava de em mim, acordo. se espelhava em minha família toda saiu da presença. Aí aquilo ali ficou meio... Mas para honra e glória do Senhor, hoje essa pessoa está comigo. Está junto, congregando comigo, e eu amo muito, 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 e ainda acredita em mim, sabe? Glória a Deus por isso, porque Deus sabe do nosso interior, né? Ele sabe que a essência dele estava aqui dentro de mim ainda. Mas, assim, muitas pessoas me pediram perdão. Sim. É porque... E, assim, pediram perdão e, assim... Eu mesmo, particularmente, né, não sentia mas essa pessoa necessitava daquele perdão. Necessitava de uma Logicamente, palavra. eu tinha que liberar, com certeza. né? É porque o perdão é um ponto que, assim, E ele é uma hoje a atitude. maior parte das pessoas sofrem, né? E o perdão é uma atitude, é isso que eu falo. O perdão não é um sentimento. O sentimental eu vou sentir Igual que eu quero perdoar. Um jovem conversou comigo e falou comigo assim, eu perdoei o meu irmão, um exemplo. Sim. Eu perdoei o meu irmão. E tal, conversando comigo e tudo, que bênção e tal. Tinha não sei quantos anos que eu não conversava com ele, isso ainda me... Mas aí eu falei assim, que bom, você encontrou com ele e pediu perdão para ele. Não, mas meu coração, perdoei, no meu coração. Falei, não, o perdão é uma atitude, você tem que encontrar com ele. E ele tem que saber que você perdoou a ele, porque de repente, a partir daí também ele acha que precisa também te pedir perdão. Sim. Né? Tem que encontrar com a pessoa, tem que chegar para ela e pedir o perdão. Falar, é uma né? atitude isso. Eu aprendi hoje também que perdão é abrir mão de perder algo grande. Tipo assim, você tá... quando você perdoa... tô falando sério. Agora eu Peraí, deixa eu tentar entender. tô falando sério. Explicou assim, o diminutivo de perda é perdinha. E o aumentativo de perda é perdão. Então, ele quis dizer, então, que... você perdoar é você abrir mão de perder algo grande. Tipo assim, quando você não perdoa, a sua vida fica estagnada. Sim. Você não consegue fazer nada. Sim, que é lógico. Então, Porque o perdão é para liberar, para te liberar, não é para liberar a pessoa. Você se liberta, você com tira o peso certeza. das suas costas. então entenderam aí, então, né? Entendi. Entendi. A piadinha foi ruim, mas deu pra... Não é piadinha. Não é piadinha, não é Essa não piadinha. colou, não? Mas a palavra do Senhor fala, né? Se você vai ofertar na casa de Deus e tem algo contra o seu irmão, vai primeiramente pedir perdão para o seu Pede irmão. perdão. Então não adianta nem estar ofertando na casa do Senhor se você tem algo contra o seu irmão. Não, porque tem muita gente que se diz crente, muita gente que fala, não, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que a pessoa não perdoa. Se a pessoa não perdoa, eu posso dizer que ela está fazendo isso praticamente à toa, porque vai chegar um dia que Deus vai estar no juízo final e vai falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. É igual a mesma coisa. Se você não perdoa, você está achando que vai subir no altar, vai fazer aquela pregação e que vai convencer flui, Deus. não flui. É Mas só viu, boca até- mexendo, vai gente, louvar. Servir a Não vai acontecer Deus nada. é servir a Deus num todo. Sim. É num todo. É um conjunto. Obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele fala que a gente tem que obedecer.
é seguir, né, os mandamentos do Senhor. Verdade. Todos os mandamentos. Não adianta você, 9 eu obedeço e 1 não. Não adianta, não. Então, é num todo. É você amar, é você não roubar, é você não matar, é você não adulterar, é você... É tudo, Sim. sabe? E não adianta. E a gente ter essa paz de espírito, quando a gente tem isso aí, é porque a gente realmente está buscando servir ao Senhor por completo, né? Sim, com certeza. Quando a gente perdoa, a gente sente essa paz de Não, espírito. seu perdão é um alívio. A gente tira um peso das É um costas. alívio Eu posso tão dizer grande. que você tira uma Nossa, coisa e tava perdão só as genuíno, costas, perdão genuíno. Também não é só ir lá e falar assim, me perdoa. né? Na emoção, Mas né, aí tia? não consegue olhar para cada pessoa. Não, é perdão Sim. genuíno. Ele é. É igual você falou, o perdão é uma atitude. É você, a partir do momento que você pediu perdão para a pessoa, ou que a pessoa te pediu perdão, é você, o tempo todo que você ter contato com essa pessoa, você dá o seu máximo para ter um bom relacionamento com ela. Você não precisa ser aquela pessoa Isso muito não próxima. quer dizer que você tem que convidar todo o tempo todo. De repente os gostos não batem. Exatamente. Mas você pelo menos está tranquila com E isso. isso tem que ser uma prática também, sabe? Ah, fica Esse negócio fácil. Mas de no momento que a gente já A tem primeira esse vez hábito, é- fica fácil. A primeira vez é muito difícil, né? difícil, cara. É muito difícil a porque primeira vez lidar você com chegar. orgulho, né? Entendeu? Nossa, eu tenho um orgulho violento. Aí. Sim. Homem é Não, mais eu- mas eu não- orgulhoso. Homem é mais orgulhoso. Pois é, mas aí chega lá, eu te Cleito, É, né? mas eu quero pedir, mas eu não consigo. Quer que eu te ajude a ir lá? Não, te Cleito, é porque eu tenho vergonha. Mas eu não sei, sabe? Muita coisa trava. Eu falei assim, meu irmão, o perdão é uma prática. Sim. Se você começou a praticar 1, 2, acabou. Aham. As Sabe? próximas vai ser mais leve. Vai ser mais leve, vai ser mais fácil. Nossa, já começa a virar um Entendeu? hábito na sua vida. É. E por qualquer coisinha, No antes final que do aumente, culto, você pede. Você lembra, no domingo, no final do culto, eu Lembro. podia ter deixado você ir embora com Lembra? raiva de mim. Aham. Mas eu, meu Deus, não posso fazer isso. Não é por causa da, Eu já da falei, luz, não, bicho. né? Não, porque a gente tem um caso sério aqui de uma briga antiga que a esses gente dois, tem. Uma Entendeu? briga antiga. Mas assim, tem que ser. Sim, com E eu certeza. saí já com o coração tranquilo, você Aham. com o coração tranquilo. Não, é pronto, acabou. horrível. Gente, é horrível você não estar bem com a Fechou. pessoa. Ponto Nossa, final naquele. é horrível, é horrível. Você, É uma sensação faz muito as ruim. coisas e coloca um ponto final. Ponto final. Acabou. Exatamente. Você não vai voltar naquele negócio. Ah, eu te perdoei, mas. Não. Aham. Você lembra daquele dia lá? Você lembra daquele dia lá? Fica jogando na cara. Daquele Não, dia não lá. existe isso. Então é igual Perdeu a gente sim, falou, né? é genuíno. Aham. É genuíno, tem que ser assim. Sim. Eu tenho uma perspectiva de perdão, assim, não sei se é diferente da maioria, mas para mim, enfim, para mim eu não abro espaço nem para a pessoa precisar pedir perdão. É lógico que ela vai pedir perdão e eu vou falar que está perdoado, mas dentro do meu coração eu não abro o espaço de guardar mágoa, de guardar rancor, porque eu particularmente eu não crio aquela expectativa nas pessoas e falo, nossa, eu deposito toda a minha confiança na pessoa e qualquer coisa que ela faça que não me agrada, eu vou me frustrar com ela. Esse é um problema grande. Eu, graças a Deus, eu consegui desenvolver isso em mim hoje. Foi difícil? Foi muito difícil. E eu vejo que é difícil para muitas pessoas, mas eu, Rafael, eu posso responder por mim. Se uma pessoa me frustrar hoje, eu posso ficar chateado por um dia, eu posso ficar um pouco mal, mas é uma coisa que vai ser muito passageira. Eu não dou esse espaço. Mas eu também estou vivendo isso, Rafa. Graças Sim. a... Aliás, assim, eu nunca fui muito de ter essa coisa assim de guardar coisas. Sim. Nunca fui, graças a Deus. Mas hoje, né, não, nada me tira, sabe? Sim. Nada me faz Não ficar tira sua contra, paz, né? Não. Sim. Gente, nossa. né, amor? Casamento no início era meio difícil, até, né? Complicado, né? Até aprender. Mas é Mas engraçado que o casamento, quando duas pessoas se unem, vem uma criação de um jeito e uma criação do outro. Né? Até adaptar, né, fácil. Então, até adaptar. Não, aliás, minto, perdão. É porque na minha família tinha essa dificuldade de pedir perdão. Era irmão ficar um ano sem conversar com o irmão, pai sem conversar com a mãe, mãe sem conversar com o filho. Minha família tinha isso. E para mim, Isso é o que isso era. acontece em várias famílias. né? Isso era normal. Aham. Quando eu fui para a família do Cleito, conheci a família do Cleito, as irmãs dele quase estapeando aqui agora, daqui a pouco tá lá beijando e abraçando. Eu falo que sem vergonha Eu isso. sempre fui assim. Tem vergonha Eu na sempre cara, fui não, assim. que vergonha. E eu achava que isso que era o errado, Aham. entendeu? Quando, na verdade, Só que é eu o vi que, certo. na verdade, o errado era a atitude da minha família, de ficar sem conversar. Sabe? Então, Eu sempre fui assim, briguei agora, a pessoa me bateu, a pessoa fez um tanto de coisa comigo. Passa 5 minutos, a pessoa já pediu perdão, eu já sou amigo da pessoa e tal. Isso é bom, isso é E, eu- tão e tranquilo. é engraçado que a gente, sempre que nós brigávamos, eu totalmente certo, hein?
Totalmente certo. Com certeza. Verdade. Totalmente certo. Eu que convivo, eu sei. Eu acredito. Aí Ah, não, gente, pra parar. pedia perdão pra Eu no meio Neide. desses homens que... Ia pedir perdão pra Neide. Aí ela ficava ainda resistindo, com um pouco ela... Por que você tá me pedindo perdão? Se eu que tenho que pedir. Entendeu? Não, eu me envergonhava. Isso que foi, sabe, ajudando. A atitude Sim, dele te foi ajudou a fazendo... moldar. É. Porque eu errada, ele vinha pedir perdão, porque ele não queria ficar na situação ruim comigo. Eu falei, não, que vergonha, eu que tô errada. Tia Neide, uma pergunta. Você estressa quando realmente você tá errado? Qualquer hora. Aí o Ticlete fala assim, não, você tá certa. Você estressa. Nossa! Acho que qual mulher que não estressa com isso, né? Eu não tô certa, Eu não. sei que isso é cinismo. Nossa. Tá sendo cínico. É porque faz com um tom de ironia, né? Ou então quando ele fala assim, Não, ô você tá certo, querida. você tá Ô, querida. Essa é boa. Nossa, Tem mulher que não chama gosta... de querida, não, gente. Tem mulher que não gosta de chamar de querida, Amada, não gosta de chamar de flor. amada, flor. Flor é o pior. Flor, piorou. Tem vezes que eu vou falar com alguém e falou flor. Nossa, Mas não, assim, não, aqui, olha que som de não, falsidade. Você fala assim, Não, ô fala assim, Flor. ô, Não, vida. Fica assim, não, vida. Não, Tipo vida, assim, até que a gente não tem tem mulher que fica revoltada. Às vezes eu falo naturalmente. O Cleiton, quando ele tá com Já raiva, ele fecha fala a meu cara. bem, gente. Ele fala meu bem. Meu bem. Sério? Eu Não, nunca meu percebi, bem, meu bem. Mas aquele meu bem, bem assim. Bem meu longe. Meu Bem bem. longe. Aquele bem longe de mim. Bem longe. Não, de meu mim. bem. Tá, gente. Ou senão eu falo, ô Neide. Não, você... Quando eu falo Neide É também. raríssimo ele falar Neide. O que eu fiz de errado? Aí já fica assim, né? Quando chama pelo nome, você já pode saber que aconteceu alguma coisa de errado, né? Eu falei, ih, falou meu nome. Igual nós jovens, quando a primeira impressão que a gente vê da missionária Neide e do presbítero Cleito é que o presbítero Cleito é o cara fechado mesmo. É o... Igual a Ana Ele é Clara, totalmente Ana contrário. Clara. como a Clara disse, é o cara de pitbull, mas com coração de poodle. Esse é o de Cleito. É o contrário, né? Agora, tia Neide... É a cara Meu de Deus. poodle com coração de pitbull. Meu Deus. Deixa ela pegar pra falar, deixa só os Aquele áudios de que é de 5 poodle. minutos. O áudio é 10 minutos, viu? É, só que nem é um áudio, não, é 10 áudios de 10. Nu. Agora, Você graças não a... passou por isso, Rafael. Você passou por isso um pouquinho. Graças a Deus, hoje eles inventaram o Acelerar? X2. O Não, acelerador Mas de áudio. o problema é que minha voz já é acelerada. No 2 vocês não entendem nada. Eu acho que no 1,5 lá Fala não entendem nada. correndo. A Neide só fica escutando Já esses sou áudios. acelerada. Acelerado. Sério. E ela escuta tudo e entende Entende tudo. tudo. Entende. Porque fala a minha língua. Eu não consigo entender. Gente, Fala minha eu também não consigo. Mas teve uma vez, vou contar pra vocês aqui, teve uma vez que eu recebi um áudio de uma amiga aí, 20 minutos, né, Fran? 18 minutos e alguns segundos Misericórdia. quebrados. 18 minutos de áudio. Mentira, você, Cleiton. Não, eu recebi de uma amiga aí, Um não, tá, amigo não tá aí. aqui entre nós, não. Ah, Uai, Eu quero 18, sobre as 18 águas. minutos de áudio. Eu ouvi o áudio, lógico, mas lógico que foi no 2, né? Porque ficar 18 Nossa, minutos. tá eu bom. acho que nem pregação. Eu acho que nem pregação eu Não, consigo viu, não. ouvir 18 minutos. O Fael assim. ainda mandou mensagem pra mim bolado, porque eu falei assim, ô, mano, chama o cara lá pra conversar lá. Ele falou assim, ô, mano, nunca mais eu chamo o cara pra conversar aqui, ó. 18 minutos Pô, já. paciência, viu, filho? Oh, Uai. Você tem que ter complicado, viu? paciência. Na hora que eu vejo que a Neide está gravando áudio no grupo, eu já falo, ih, lá vem. Mas ela é Tá assim. vendo como são as coisas? Mas ela é Vocês estão assim. vendo como são as coisas? Mas ela é assim o dia inteiro. Você nem escuta, né, meus áudios, né? É lógico, ele Mas- escuta. Ele não é bobo. Isso é o dia inteiro na vida dela. É. Dia inteirinho. É, gente. Desde quando ela acorda até quando ela tá dormindo. Às vezes a gente vai dormir, aí quando eu vou abraçar ela... Tá vibrando o celular. Aí ela, Ah, glória a peraí, Deus, gente. Peraí. Fala a verdade com não, vocês. amém. Eu não, Não é... reclamo, não. Aleluia, você é doido? Não é... Não reclamo, não. Mas aí, às vezes, tem que ter um tempinho também, né, mano, de vez em quando. Amor, Mas para assim... com isso, Tá vendo aí, gente, ó? Não, Tá vendo aí, ó? É agora que lava as roupas não. suas. 10 horas da Pode noite. ficar à pô. vontade, viu, Atenção, né? presbítero Cleito? Não, Pode tá ficar à bom. vontade. Tá bom, A tá bom. oportunidade Eu tá não vou com fazer você. isso, não. Mas tô falando assim... Glória a Deus. O Glória a Wesley Deus. é cara que Vou gosta da não contenda. fazendo. Glória a Deus na vida dela sobre isso, a respeito, né, disso. Mas assim... É tão frequente... Sabe o que É tão acontece? frequente, é até legal, é até gostoso esse Eu tipo de toda coisa. hora uma pessoa, mano. Toda hora, toda hora. Sabe? Eu tô Gente, vendo pega que ela tá nossos- cuidando. Ela, porque é um exemplo, ela né? cuida, Toda sabe? hora, Rafael. Sim. Toda hora que eu abro, todo momento tem alguém. E como eu tô agora um pouco ocupada, Aham. eu fico 2 horas sem mexer no celular, 1h30, o pessoal fala, cadê você? Fico doido, desesperado, fica entendeu? É verdade. Acaba E é- virando a rotina. Pois é. A questão que é incrível também, que, tipo assim, através dos jovens, que a missionária dá conselho pros jovens, as mães dos jovens também tá querendo conselho da tia Neide. Não, isso é verdade. Verdade.
Verdade, Não, não, não é só caô, os não, jovens. tô zoando, Tem não. mães que eu não conheço pessoalmente. Mães que eu não conheço pessoalmente me chamam de Te tia manda mensagem. Neide. Sério? Eu sei que fulana gosta muito de você. Mais velho Direto, que a Neide. direto. Tem muita mesmo. Mas, velho, a mulher já tá anciã já. Mas é verdade. Então, assim, eu fico muito feliz Isso por é incrível, gente. mano. E eu não consigo deixar ninguém sem resposta. Aham. Sabe? Eu sei que vocês jovens têm o hábito de deixar muita gente sem responder, Aqui. né? Sem conversar. Eu não consigo. Se eu vejo ali o áudio e eu tô vendo, eu não consigo ver que chegou algum áudio pra mim ou uma mensagem, responder, né? fazer alguma coisa, minha cabeça fica ali. E se precisar de mim? Não, eu agora? acho que Você entendeu? tem uma pessoa que precisa aprender muito com você, que é o Anderson. Ele é o tipo de pessoa que É o Nossa, velho, o raiva ele que dá do ele é seu Anderson, filho, velho. mas é o oposto. Não, Nossa. eu confesso, Não, o particularmente. Ticlei também. Não, às o vezes é. Cleiton, O Ticlei eu às não. vezes é Cleiton, também. se você ligar pro Cleiton, pode ter certeza. Pois O é, Cleiton gente, eu não não atende consigo. celular. Não, Eu o penso Cleiton que eu é tô essa sendo... Não, sinceramente. Nossa, eu não eu confesso. Com o celular, glória a Deus, sabe? Mas assim, às vezes eu fico doido a Tanto de enviar, mensagem. O Cleiton não a enviar, consegue. a enviar nele, não consigo Ele não acompanhar consegue um raciocínio acompanhar. dela, não. Ô, gente, é tanta coisa, peneném, aí ela conversa com um, aí, Eu não Cleiton! O que foi? Eu só falei alguma coisa com o fulano de tal. Eu tô gravando o áudio, você tá me atrapalhando. Não aguento. Na hora que ele vai responder. Aí o tá lá. Uma vez que ele... Hein? Uai, mas é ótimo. Aqui. Ô Anderson, Cleiton! O que foi? Tô gravando áudio. Tô gravando o áudio. Parou, ela já tava nem. no minuto Ô, 5. Não, no minuto 5. Atrapalhou. Ela tá em Atrapalhou a conversa toda. ela tá em 10 minutos de áudio, eu não chego lá. Falo, pelo amor de Deus, eu tenho que gravar tudo de novo. Talvez até livramento pra pessoa lá. Jesus, A pessoa não ouviu amado. tanto, aí depois ela Vocês são grava sem chatos, hein, paciência. gente? Ah, na misericórdia. Acabou o podcast? Pelo amor de Deus. Não, mas o Anderson é um caso sério. O Anderson, se precisar Não, aquilo dele ali não pra existe, não. viver, Não você existe. morre. Não. Morre Não em existe. terra. Ô, e ele Já falei parece com o que Anderson, se tivesse muito, tá fedendo agora. É. Porque você tem que ligar no WhatsApp pra ele ver sua foto do tamanho lá. E olhe pra lá, ele te- olhe lá. E ele mesmo assim. E te ele não responde. atende também, ele desliga a ligação pra responder a mensagem. Positivo, isso mesmo. É. É verdade. É complicado. Complicado demais. Mas, ô Neide, qual é assim, uma palavra que você pode deixar para os jovens dessa geração, não só os jovens aqui da nossa igreja, uma palavra para a gente encerrar, eu não falo dar uma motivação para os jovens, porque a motivação ela vem e passa muito rápido, mas é para poder alertar os jovens para o que eles precisam se atentar, quais são as prioridades que eles precisam dar. O que você falaria para um jovem hoje? No culto de sábado que nós fomos no visitar a igreja, né? Sim. Nós fomos no sábado. Uma coisa que o bispo Marcos falou e que realmente é interessante. No mundo de hoje em dia, para os jovens não é fácil. Não é fácil viver nesse mundo de hoje, porque existem muitas ofertas do inimigo, né? Tá tudo muito fácil, né? Fácil. Então, assim, o que eu falo para os jovens é o seguinte: ocupem o tempo de vocês livres. Estão no trabalho, estão estudando, fazendo um curso, estão fazendo alguma coisa, beleza, mas o tempo que você tiver livre em casa, ocupe meditando nas coisas de Deus, ouvindo louvor, ouvindo a pregação, meditando na palavra do Senhor. Não deixe de frequentar a igreja, Sim. não deixe de buscar a Deus verdadeiramente e mergulhar nessa presença, porque é só assim que você vai ter forças para afastar do pecado, afastar daquilo que está querendo te atrair lá fora. Sim. Fugir desse foco. É aplicativo que não vale a pena estar ali, porque, Perdendo igual tempo. eu já baixei certos aplicativos aí que eu selecionei lá o que eu queria ouvir, eu queria ver, né? Os vídeos que eu queria Sim. ver. Eu pensei que eu selecionando aqueles vídeos, iriam ser só aqueles vídeos. Mas eu vejo que não. Eu estou bem vendo um vídeo abençoado e tal, de repente o próximo é uma coisa absurda. baixaram. Então eu não acho que isso vale a pena, sabe? Não sei. Eu, particularmente, acho que não vale a pena. Porque ali pode dar, naquele momento ali, tirar totalmente o foco daquilo que você queria, né? Aí já te desvirtua. Então, firmar na presença do Senhor, precisar de conselhos, procurem quem vão aconselhar da maneira correta dentro da palavra de Deus. O manual do Senhor é a Bíblia, o manual da nossa vida é a Bíblia. Está ali, explica tudo e fala sobre tudo. Se tiver dúvidas, vai lá, consulte a Bíblia, consulte a palavra de Deus. Se precisar se abrir e conversar, procura líderes, procura pastores, mas não qualquer pessoa
que vai te dar um conselho totalmente errado, totalmente fora daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, jovens, vocês têm um futuro brilhante pela frente, um futuro promissor na presença do Senhor, na vida profissional, onde for, mas vocês têm que buscar. Vocês têm que perseverar nesse caminho, porque senão não adianta ficar nessa inconstância. Estou na presença de Deus ou não estou? A palavra do Senhor fala que os mornos, Ele está vomitando. Exatamente. Frio ou quente, e que sejamos quentes, em nome de Jesus. Ótimo. Amém. Cleitão, você quer dar uma palavra para os jovens, falar alguma coisa? Eu queria falar o seguinte: jovens, obedeçam aos seus pais, né? Em todos os aspectos, né? Obedeçam aos seus líderes e venham se entregar verdadeiramente, que nós precisamos, né, muito de Cristo, né, em nossos corações, e que vocês venham realmente se entregar, porque esse Em nome de mundo Jesus. não tá para Brincadeira. brincadeira não, É verdade. entendeu? É, Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Amém. Antes de agradecer, eu quero pedir vocês que compartilhem esse vídeo, curte, manda para bastante pessoas, porque o ideal Bora. aqui é chegar em várias pessoas que Em precisam nome de Jesus. ver esse vídeo, Em nome sabe? de Jesus. E quero agradecer a missionária Neide, o presbítero Amém. Cleiton. Eu que agradeço. Muito obrigado. Deus Deus abençoa. Deus abençoe você também. E, cara, vocês são demais. Vocês são Deus abençoe. bom demais. Eu queria agradecer vocês pela presença. Glória a Deus. Igual o Wesley falou, reforçando. Gente, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas que vocês puderem. Esse podcast vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Vocês vão poder acompanhar, vocês vão poder mandar para quem vocês quiserem. E quando vocês curtem, quando vocês compartilham o vídeo, o YouTube ou o Spotify, eles entendem que isso está sendo uma coisa relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, se você curte um vídeo, o YouTube, o algoritmo do YouTube manda para mais pessoas, outras pessoas podem receber essa palavra. Talvez alguém que de outra forma não iria receber, você curtindo, você consegue patrocinar de uma forma gratuita o nosso vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas. E o intuito é esse, né, Rafael? Muitas vezes as pessoas acham que o intuito tá assim, monetizar, ganhar dinheiro. eu não. quero ganhar visualização, quero ganhar isso. Não é isso, alcançar não. pessoas. É alcançar pessoas. Amém. Exatamente. É fazer a diferença na vida de Sejamos pessoas. canais de bênçãos. Exatamente. E é isso aí. Até o próximo podcast. Amém. Valeu! Deus Deus abençoe. abençoe. Amém.